Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Além do Trampo, o podcast que a gente fala de trabalho, mas vai muito além disso. E hoje eu estou com 3 convidadas muito especiais aqui, que eu confesso que eu estou especialmente nervoso porque eu estou na presença, né, da minha Ida Lamor na confeitaria, que é a minha querida chefe Saiko. Estou aqui também com a Aya, que simplesmente é a vencedora aqui da última edição da Veja Comer e Beber, melhor confeitaria. Da Kim, que todo dia me ensina 500 coisas novas sobre confeitaria e me faz perceber que eu não sei absolutamente nada. Então, hoje eu sou uma pequena formiguinha aqui no meio de gigantes e a gente está com um tema muito legal, que é sobre como que a gente pode falar assim, esse crescimento maluco do interesse das pessoas, principalmente mais jovens, eu acho que a gente pode concordar nisso, né? Com a cultura asiática no geral, principalmente japonesa e coreana, e o impacto que isso está tendo na confeitaria, na gastronomia de forma geral. Mas a gente está sentindo uma coisa diferente acontecendo aqui, né? Algo que eu acho que 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente ainda não percebia assim, que as pessoas estavam tão ligadas com isso. E aí, hoje a gente quer falar sobre isso, sem compromisso, sem seriedade demais. E eu quero entender de vocês. Então, o que eu quero falar? Que eu vou falar muito pouco hoje, porque vocês são as rainhas do programa. Duvida. Eu vou me controlar. Parece que eu sou famoso por falar muito, mas hoje eu vou me controlar, você vai ver. E especialmente como eu estou na presença de uma ídola aqui, que inclusive foi sua professora. Ela foi uma boa aluna, chefe Saiko. Eu tentei perguntar em off, mas... Tá em câmera. Você quer dar uma nota para a aluna? Chega de nota, É? né? Já chega bom, mesmo, bom né? e ruim, vai. Não, mas foi muito boa. Foi Muito boa? Ó, Muito boa. Já tá bom, né? Chefe Saiko, você, das 3 pessoas que estão aqui hoje, foi a única que não nasceu no Brasil. Você nasceu no Japão. Certo. Você nasceu em Tóquio? Sim. E você veio com quantos anos para o Brasil? Ninguém vai fazer cálculo aqui, tá? Ninguém vai fazer cálculo. Eu vim de 14 para 15. De 14 para 15 anos. Eu queria entender, especialmente de você, como é que foi o seu impacto em relação, não só à cultura, mas à gastronomia brasileira, que eu imagino que você não tivesse nenhum contato com a cultura brasileira no geral, que seus pais eram japoneses, correto? Como é que foi esse primeiro contato aqui? Você chegou direto em São Paulo? Na verdade, quando eu cheguei, primeira cidade eu fui morar em Londrina do Paraná. E como é que foi isso daí? Conta pra gente. Então, isso foi, na verdade, para mim foi primordial, porque eu comecei a conhecer o Brasil de verdade para mim, porque aqui em São Paulo é cosmopolitano, né? Sim. Cosmopolitano. Então, eu acho que já tem muita influência de vários países. Mas no interior, naquela época, faz muito tempo atrás, era um Brasil de jeito que era, né? Eu gostei bastante, assim, obviamente tive choque cultural, bastante, e eu me assustei, tipo, eu fiquei encantada também com a abundância dos ingredientes, as coisas muito de fácil acesso. Por exemplo, açúcar. No Japão, custa caro. Então, quando eu começava a fazer brincadeira na minha cozinha, minha mãe meio que privava. Você pode usar X, mas que isso, se errou, você não vai refazer. Porque aqui a gente consegue fazer, se desandou, dá para fazer de novo. Mas lá, não sei hoje, mas acho que tinha certa limitação, né? De açúcar, manteiga e farinha também, eu acho que não me lembro bem, mas eu me lembro muito bem por causa do açúcar e manteiga. Aqui era bem mais acessível. Então, eu achei que, eu cheguei no lugar bom que eu posso brincar. Ninguém vai dizer, não, chega hoje, pode fazer mais. Nessa idade tão novinha, você já tinha esse interesse grande, assim, por confeitaria? Sim, eu já fazia coisas lá no Japão, né? E eu ganhei o primeiro livro de receitas quando eu tinha 9 anos e, obviamente, faz muito tempo atrás no Japão, não era muito comum ter forno na sua casa. Então, eu também ganhei junto. Então, tinha tudo para começar a brincar.
Eu gostei, comecei a fazer toda a receita desse livro. E a minha família, obviamente, adorou, né, comer à vontade. E comecei a gostar. Você lembra qual livro que era? Eu tenho ainda lá em casa. Você sabe qual que era o nome? É em japonês, né? Ah, Então, tá. sim. Entendi. Sim. E como é que foi? Então, você começou a fazer as receitas aqui quando você ainda estava lá no Paraná. Sim. E aí, como é que foi sua jornada desse período até você se profissionalizar e começar a se tornar realmente essa chef Saigo que a gente conhece hoje? História longa, porque eu já tenho bastante caminho andado, né? Diferente de vocês. Mas eu acho que primeiro momento, os 4 anos que eu morei em Londrina, foi mais para adaptar a receita japonesa para ingredientes brasileiros. Por isso que tive que repetir, às vezes dava certo, o ponto era diferente, farinha principalmente era muito diferente. Isso foi um tipo laboratório para mim, de testar, e fiquei mais curiosa ainda, né? Não só por replicar a receita, não, mas começar a ver o ponto mesmo. Isso foi muito bom para mim, né? Duvidar, tipo, desconfiar das coisas, não é apenas replicar a receita. E eu tive uma vizinha, na primeira casa que eu morei, e uma senhora, aquele de senhora brasileira, bem de coração grande, corpo também bem grande, senhora muito boa, assim, encantada com ela. E do meu quarto, deu para ver a parede da cozinha cheio de vidros, de conservas, de frutas confitadas, né? Cristalizadas? Em caldas. Sim, frutas em caldas. Tipo pêssego em calda. Isso, é feito por ela. Ela falou que toda vez que colhe alguma coisa, eu faço isso, isso. Eu fiquei encantada mesmo. Falei, nossa, que coisa maravilhosa, né? Que coisa que não tinha visto no Japão. E porque lá consome muito pouco doce. E vocês acham que tem um motivo especial para ser tão diferente o nosso paladar para coisas doces? Porque a gente no Brasil, a gente é muito americanizado também, nosso paladar, né? A gente gosta muito de gordura e açúcar, a confeitaria brasileira, né? Vocês acham que existe um motivo para ser tão diferente? É o acesso, por exemplo, você falou que tinha pouco acesso a açúcar e farinha, era muito caro, e é diferente também a própria farinha. O que vocês acham que é o principal motivo, assim? Eu tenho uma opinião bem forte disso. Qual? Minha relação com a Coreia foi nas visitas que eu fui para a Coreia, né? Desde pequeno eu vou. E aí lá a comida é saúde. Então, sabe aquela... Você é o que você come? Então, hoje eu tô triste. Aí minha avó, então come esse negocinho aqui que deixa as pessoas felizes. Tipo, eu tô gripada. Então ela fazia aquela canja coreana. E a primeira vez que eu vi, eu saí correndo, que era tudo branco, sabe? Enfim, só que aquele lá é um negócio, não é um frango com uma cenoura. É um frango, aí tem um ginseng, assim, que foi colhido por não sei quem, não sei aonde. Então vai lá. Então, quanto mais especial, mais caro o ginseng que põe, né? Então, esse negócio de conserva, meu avô fazia muito de umeshu, só que chama techu em coreano, né? E aí eles colocavam no álcool e deixava lá. Então, tem o de 1 ano, 2 anos, 30 anos. Aí também, questão de saúde. Nossa, tá muito doente, deixa eu dar o de 30 anos pra pessoa. Eu gosto pouco dessa pessoa, então vou dar o de 1 ano só. Eu tenho essa visão com a relação de comida, é mais saúde. Mas na Coreia, Kim, posso estar maluco, bem provavelmente vou cometer algumas gafes hoje, já vou pedir desculpa pela antecipação. Mas por causa da Guerra da Coreia, teve uma fusão grande com a culinária americana, né? Existiu isso? Teve essa... Existiu, mas assim... Como que isso impactou lá, tipo, a confeitaria, por exemplo? Não, a confeitaria, não sei. Esse eu não vou saber responder, né? E a questão da guerra política, o que aconteceu, eu também não vou saber responder. O que eu sei é, meu pai, quando ele foi pro exército, eu sei porque toda vez que ele ficava bêbado, ele contava essa história, né? Ele prestou serviço, que fala, pro exército americano.
Ou seja, se tem alguém que odeia americano, é meu pai. Né? Então, era uma época muito pobre, onde a Coreia, tipo, super não desenvolvida e tal. Então, ele ia lá e o sonho dele era comer hambúrguer. Né? Então, ficou assim, o que eles davam para comer? Eles davam qualquer coisa, e aí quando o seu chefe queria alguma coisa a mais, ele metia aí um hambúrguer, ou spam, né? Ou, sei lá, um Snickers, sabe? Então, para ele, depois que ele passou disso, hoje em dia, quando ele vê hambúrguer, quando ele vê esse spam, quando ele vê o Snickers, ele fala assim, comida de pobre. Tipo, para ele remete muito... Não, como chama? É a pobreza dele, né? Quando ele estava lá se submetendo a isso. Então, eu acho que tem comidas que remetem a memórias boas, comidas que remetem a memórias muito ruins. Então, para ele, não é questão de ser o hambúrguer em si, ou ser saudável, se não é. Que, tipo, ele tinha que se prostituir por um hambúrguer, entendeu? Pro chefe dele, né? Então... Criou uma relação afetiva muito negativa com aquela culinária. Qual que era a pergunta? Por que eu respondi isso? Não, eu tô adorando essa resposta, mas a pergunta primeira era como que você via essa influência no caso da Coreia, e aí eu perguntei se a questão da guerra dos Estados Unidos... influência. Teve essa, porque uma vez quando eu cheguei em São Paulo, eu não tinha quase nenhuma... Porque, como você disse, São Paulo é a cidade que abraça o mundo, assim, então a gente tem imigrantes de todo lugar aqui e a gente acaba conhecendo todo tipo de culinária. Tem restaurante taiwanês, tailandês, indiano, coreano, tudo. E nas cidades que eu morei antes não tinha tanto essa disponibilidade. E a primeira vez que eu fui no Bom Retiro, eu lembro que me chamou muita atenção que tinha muito lugar coreano que vendia tipo cachorro-quente, mas com uma pegada bem diferente. E aí eu falava, mas isso não é culinária coreana. E aí a dona, a maioria das vezes, era uma coreana e falava, não, isso é culinária coreana e tal. E aí isso me deu um nó na cabeça. Eu falei, mas gente, isso é um cachorro-quente e tal. E aí eu aprendi esse negócio da guerra. Eu falei, aí elas falam, não, antes da guerra realmente não existiria isso. Mas aí depois foi misturando tudo. Aí deve ter um contexto, mas eu tô falando de influências. Eu acho que é como todo mundo, é vivência, né? Sim. Então, tipo, existe porque teve lá alguém trouxe, né? Sim. E para alguém foi uma influência positiva e para alguém foi uma influência A sua família negativa. lá, ela é de Seul ou é de outra cidade, Kim? Não, meu pai é de Daejeon, que é quando a gente fica lá. É uma cidade conhecida por tecnologia. Eu gostei, os nerds moram lá, entendeu? E todo mundo tem meio carinha de nerd mesmo. Tem uma faculdade grande, que chama KAIST. Será se é KAIST? Eu acho que é KAIST, o nome da faculdade grande, que eu moro pertinho. Então, ela não é metrópole, né? Mas é bem grande lá na Coreia, apesar da Coreia ter tamanho de São Paulo, eu acho. Né? E minha mãe veio de Seul, só que ela imigrou para o Brasil com 12 anos. Então, ela é bem assim, bem coreana e bem brasileira também. Ela entende dos dois. Então, ela não tem muita história para contar. Sim. Então, toda a história que eu sei é mais pelo meu pai mesmo. Sim. Aya, me diz uma coisa. Eu vi um vídeo seu ontem, e aí você estava falando justamente sobre isso, que, tipo assim, existem duas confeitarias, basicamente, no Japão. Uma que é a mais tradicional, que aí é a base de feijão, de brotos, né, mas de alimentos mesmo, vamos dizer assim, mais nutritivos até. E a outra que é essa pós-século XIX, assim, que já teve mais outras influências e outros acessos, que aí sim começa com mais farinha, mais açúcar e tudo mais. Como é que você pegou toda essa história, toda essa referência? Imagino que você deve ter uma relação afetiva com um lado, mas percebeu também que, se eu vou fazer uma confeitaria no Brasil, talvez seja melhor eu ir para o outro lado. Como é que foi para você entender essas influências, fazer esse estudo também? Você já tinha isso muito claro, todas essas raízes, ou foi uma coisa que você foi desenvolvendo à medida que você foi crescendo na confeitaria e, eu quero buscar isso aqui? Eu ainda tenho um longo caminho aí pela frente para eu me desenvolver, mas a Chef Saiko sempre foi uma inspiração para mim. O trabalho dela é magnífico. Eu admiro muito o trabalho dela. Ela é musa de todas, não, né? A mão dela... Eu acho que hoje tem 3 pessoas aqui por causa de uma, tá? Não. É maravilhoso, não tem o que discutir, né?
E eu entrei nesse mundo da confeitaria já faz pouco tempo, né? Eu era executiva de multinacional, então eu tenho essa influência de gostar de doce da minha mãe. Inclusive, ela morou em Londrina também. Ela veio para trabalhar em cafezal com meu pai. Os meus pais trabalharam no cafezal, colhendo café. E naquela época, ela também falava para mim que tinha muita dificuldade de conseguir alguns ingredientes para ela fazer as coisas que ela sabia fazer. Por exemplo, o feijão azuki, ela não achava aqui, né? O azuki é onde faz o feijão doce. Então, o tipo do feijão azuki que a gente tem aqui é totalmente diferente do que tem no Japão, né? Então, até quando eu vou lá, eu compro um monte e trago, né? E vocês são extremamente técnicas quando vocês vão fazer essa adaptação. É possível chegar num resultado parecido? Não, né? Assim, tipo, é possível você adaptar, mas o sabor, ele não é igual ao azuki do Japão. Sim, nunca vai ser exatamente igual aquilo, porque é outro ingrediente. E o açúcar é diferente, né? Então, essa coisa que você falou de ter em abundância, realmente, o Brasil, cana-de-açúcar, né? Acho que é por isso que se usava muito açúcar. Sim. E a questão também por exemplo, o café. Lembra quando todo mundo colocava 1 quilo de café para tomar café? Porque o café não era muito bom, de boa qualidade. Você colocava um açúcar, você sentia um docinho gostoso. Mas hoje ninguém coloca um monte de açúcar no café, porque o café é um bom café. Você sente o aroma, o sabor do café. Se você colocar o açúcar, você estraga o café. Sim. Então, assim, a minha influência foi muito da minha mãe, que eu via, ela era uma cozinheira de mão cheia. Desde os meus 6, 7 anos, eu observava ela fazendo os doces japoneses. O sakuramochi era o que eu mais gostava, que era um bolinho com uma folha de sakura que ela deixava no sal. Ela colhia as folhas. Então, era uma realidade, assim, totalmente diferente, né? Que hoje você compra pronto ali e come. Eu não, eu via do zero ela fazer. E nos 7 anos eu já fazia com ela. Então, já vem daí. A minha paixão por doces já vem daí. E sempre foi um complemento de renda para mim. Então, eu fazia em casa, eu sempre trabalhei em multinacional, fui 10 anos mãe solteira, eu tinha que pagar as contas do meu filho. Então, isso foi um incentivo, era sempre eu fazer um complemento que desse para eu pagar as contas. Então, eu nunca tive sonhos. O meu sonho era pagar boleto, né? Então... E aí, quando... teve um episódio que eu tive um câncer de mama e eu comecei a refletir, falei assim, não, agora eu quero fazer uma coisa que eu amo, que é a gastronomia, que é... Você sempre teve essa vontade ali guardada e meio que foi o seu impulso... Eu não sabia que era aquele o meu sonho até o dia que eu entrei na escola, entrei na cozinha, porque eu lembro muito bem de uma conversa que a gente teve num almoço, não sei se você lembra. Na época, eu nem estava pensando em estudar. Eu era executiva e a gente queria abrir um negócio. Eu e meu marido, que a gente tem uma importadora de saquê hoje, né? E a gente estava conversando com a Chef Saiko e naquele momento eu não sabia a grandeza dessa pessoa. Sabe? Que é bom, porque você não tremeu tanto para falar com ela. Né? Era uma pessoa assim... É uma bênção não saber. Com a Chef Saiko. E assim... Quando é japonesa, a gente se sente muito família, assim, sabe? A gente vê... E ela me lembra muito uma prima minha que eu tenho. Então, assim, tipo... Eu tava super relaxada, porque eu não sabia quem era ela. Depois que eu fui ver a história dela, o trabalho dela, comecei... Nossa, eu falei assim, gente do céu, que lindo o trabalho dela. Que alegria você comer um negócio assim tão bonito e tão gostoso, né? Isso traz alegria. Sim. E aí, eu fui para a escola, entrei na cozinha, porque meu marido falou assim, você quer abrir uma confeitaria? Vai estudar. Ele não acredita em dom. Eu acredito em dom. O dom precisa ser refinado com a técnica e a prática. Só que você precisa do dom. E eu acredito que eu tinha um dom, só que eu não tinha a técnica e nem a prática. Só que tudo que, assim, eu vivenciei, eu acho que me treinou para eu estar dentro de uma cozinha. Porque quando eu entrei na cozinha, eu falei assim, aqui que eu quero morar. É isso que eu quero para a minha vida. Mas eu vi a postura dos chefes, sabe? A liderança, a organização, planejamento, a hierarquia, tudo isso eu tinha aprendido fora da cozinha. Só que ali dentro eu vi como é que era
sabe? A pegada. Não é um negócio fácil, não é um... Sabe? É pauleira. Ela tá, coitada. Aqui tá toda cansada. Hoje eu tô de boa porque a loja tá fechada. Mas não é pra qualquer Chef um, Psycho né? também. Ela correu pra cá, vai pra cozinha de novo. Então, não é Pra quem for ver esse episódio depois, a Kim dessa mesa provavelmente seria a mais animada, mas ela tem uma confeitaria, tá, gente? Então, Acontece. às vezes a gente tem um dia que cai ali que a gente Sim, vai só acontecer um nada monte e de sobrevive, coisa. né? Às a vezes Kim, acontece hoje a com sorteada da mesa foi a frequência. Kim, né, Kim? Parabéns. Obrigada. Tomou um cafezinho, já tá Tomei. melhor. Eu também queria muito limpar, já que já falou. Deixa rapidinho, tem um papelzinho. Limpar o quê? Claro. O café que eu derramei. O que você derramou? Hã? O café, ela papelzinho derramou o aqui, café. Rapidinho. Meu Deus do céu. Pronto, eu tô me sentindo Então, melhor. então é isso. Eu acho Não, que por favor. o Japão entrou farinha de trigo e açúcar bem depois, né? Então, por isso que veio, e voltando à sua pergunta, desculpa, o yogashi e o agashi, né? O agashi é o tradicional com Yogashi e agashi. O agashi. O O agashi agashi. é o tradicional, que você usa muito o feijão doce, o arroz, as castanhas. O arroz e o feijão são as bases da confeitaria tradicional do Japão? O doce, sim. E as Sim. castanhas, né? O curi, que é sazonal. Uhum. E o yogashi é quando entrou a farinha de trigo, o açúcar no Japão, eles começaram a desenvolver receitas mais ocidentalizadas, principalmente da França, né? Se eu for... Hoje eu não sei como é que deve funcionar, mas você fala assim, tipo, se eu for no Japão hoje, tem muito claro qual que é a confeitaria que é de cada estilo, assim? Sim. É bem dividido, assim. Tá. Qualquer tipo de comida no Japão, ele é muito especializado. É uma Sim. casa só de tempurá? É só tempurá. Sushi? É só sushi. Não é uma coisa que tem tudo, né? Tem algumas casas que sim, mas as especializadas são especializadas em yogashi ou agashi. Sim. Muito bom. E quando você entrou na escola, você já tinha a visão de fazer o amai? Você já foi com essa visão de Sim. vou ter minha confeitaria, Sim. ela vai ter essa pegada aqui. Sim. Foi tudo muito sincronizado. Isso é bom, né? Que aí você já tem uma clareza até de Sim, como sim. direcionar o seu conhecimento ali, né? Só que a minha cozinha é totalmente sem glúten. Então, eu tive que fazer a adaptação. Eu estava ouvindo a Chef Psycho falando da adaptação do Japão para o Desculpa, Brasil, a adaptação tem um do motivo farinha sem especial farinha. para ser totalmente sem glúten? Você Então, queria que fosse uma coisa mais inclusiva? Você gosta mais? Sim, eu queria Tá. uma coisa inclusiva, mas também fazer algo... como é que eu vou entrar no mercado sem competir com ninguém? Esse era o meu pensamento. Entendi. Tipo, uma diferenciação Sim. forte, assim. Só que, aí eu via, a namorada do meu filho, minha nora, né? É celíaca. Ela é celíaca. Meu marido, pré-diabético. Eu, super intolerante à lactose. Conheço muitas pessoas alérgicas e intolerantes a várias coisas. Eu falei, por que eu não faço um yogashi sem glúten, sem lactose, sem açúcar? E aí eu fui fazer um tour em todas as confeitarias saudáveis. Só que o saudável, para mim, não tinha que ser, tira açúcar, tira farinha, fica saudável. Não é isso. É colocar ingredientes saudáveis. Sim. Aqui, na verdade, a gente tem uma visão até um pouco equivocada, porque se você pensar, na maioria dos lugares que a gente, por exemplo, um produto diet, ele é muito mais gorduroso, tem muito mais sim, caloria, sim, e sim. ele é muito menos saudável Exatamente. do que um produto normal. Mas o fato de ser diet, às vezes não tem açúcar, as pessoas se iludem. O público também gosta de se iludir, a verdade é essa. As pessoas se iludem. Ou finge que não viu, né? Finge que não viu. Então, aí foi criando essa solução fácil, assim, né? Sim, Então, a gente sim, vê sim. muito pessoal criando coisas saudáveis ou fit, que quando você vai ver de verdade, não tem nada de Sim. saudável nem de fit. Né? E Isso eu é me muito inspirei forte. muito nas coisas que ela posta, né, na rede social dela. Eu me inspiro muito na estética da Chef Psycho, é maravilhosa. Eu olho cada coisinha, assim, tipo... Eu me inspiro muito em muitas pessoas, Sim. né? Porque a inspiração é isso, você vê o trabalho de outras coisas, não copiar, mas pegar a inspiração, Sim. né? Pera, Então, a Maia é muito sem legal. glúten, sem lactose, sem açúcar também? Tudo é sem glúten, porque a cozinha tem que ser totalmente sem glúten. Uhum. ou é sem ou não é, Uhum. né? Que tem contaminação Sim. cruzada. A parte do sem leite já é mais fácil de controlar e o sem açúcar também. Então, tudo é sem glúten. Só que eu sempre tenho uma opção sem lactose e um sem açúcar. E o seu público hoje, ele é... Como é que ele é? Eu sempre pergunto para quem eu falo assim, ok, o pessoal que vem aqui,
É mais o pessoal da comunidade coreana? Ou é gente de todo tipo? Qual é que é lá? Todo tipo, toda faixa etária, não tem mais mulher do que homem, é bem eclético, assim, é bem... E qual que você acha que é o principal atrativo para quem vai lá? Tipo, o pessoal vai lá porque é uma culinária com uma pegada asiática e muito técnica ao mesmo tempo? Porque tem essa questão do sem glúten? Você sente que tem um motivo principal? Então, tem muitos celíacos no mundo, né? Uhum. Tem muita gente que é celíaca e não sabe. Isso que eu descobri. Tem gente que se diagnosticou celíaca há 1 ano, alguns meses são adultos. E sofreram a vida inteira com Sim, tá isso e não sempre com sabiam. desconforto e não sabe o que é. E o glúten tem a questão de inflamar o intestino, enfim, né? Tem toda essa história. Então, assim, eu acho que todos esses celíacos que vêm na confeitaria, eles ficam super felizes porque eles podem trazer os amigos, a família, todo mundo. E todo mundo vai comer um doce gostoso que é, né? Mas tem essa pegada oriental do serviço. A gente preza muito por um serviço de qualidade, de você acolher a pessoa, de... Sabe, no Japão, você vai, o serviço é maravilhoso. Na opinião de vocês, tem uma diferença na forma como um japonês ou um coreano trabalha normalmente? Porque igual eu estava falando que o dia falou, tá, vai ter gente avacalhada em todo o país. Chico, tem coreano que tá nem aí pra nada também, fala os negócios e deixa sua e tá nem aí. Mas eu sinto assim, claro, nem todo brasileiro ele é animado, extrovertido e tal. Mas a gente é um povo muito mais caloroso do que a maioria dos países. Então, tem algumas questões que a gente fala assim, existe isso. Chef Saiko, eu acho que... Qual que é a sua opinião, chefe? Eu acho que nós somos mais disciplinados, talvez. E é questão de religião, mas mesmo não seja praticante, culturalmente a gente tem mais respeito a pessoas que têm mais idade, que têm mais experiência. Culturalmente, né? A gente já aprende a ouvir mais das pessoas que têm mais experiência. Primeiro vamos ouvir e ver o que dá para a gente aprender e se der para renovar, a gente renova. Mas essa ordem acho que não inverte. No Japão, vocês acham que tem uma cobrança maior para as pessoas serem mais técnicas, por exemplo, no que elas vão fazer? Ah, sim. Sim. Por exemplo, para ser chefe... Imagina, por exemplo, chefe Saiko, super rigorosa, assim, tecnicamente, tipo, aí você chega e vai ser professora no Brasil. E aí, como é que é essa relação, assim, com a forma como a gente lida, às vezes, com um certo... sei lá, o jeitinho, assim, de fazer as coisas sem tanto método, sem tanta técnica. Isso te irritava muito, assim, quando você ia... Ela é uma pessoa fina. É uma pessoa fina. Minha coreana, imagina se eu fosse aluno da Chef Saiko, ela me matava em 2 segundos. Me matava, com certeza, né? Quando ela sair. Tipo, ok, né? É que eu não tive a honra de ter aula com a Chef Saiko. Quando entrei, ela já tinha ido para outro projeto e, infelizmente, eu não teve. Era difícil para você, chefe, lidar assim eu acredito com essa bagunça nossa? Não, mas eu acho que na escola, como a gente dá aula demonstrativa primeiro, eu gostava de explicar, se não fizer isso, o que acontece. Tipo, para minha experiência, né, para eles não ficar perdida, eu gostava de falar. Eu não sou de falar muito, né, mas eu gostava de explicar e explico bem. E é diferente da cozinha. Confeitaria tem que seguir a regra. Sim. E a ordem é uma coisa mais do precisa, preparo. Né? Não dá para inverter. Isso é uma regra. Primeiro, você tem que pré-aquecer o forno para primeiro começar e preparar a forma antes de começar a bater a massa. Isso não dá para inverter. Agora, a cozinha, eu acho que tem aquele jeitinho de dar finalizada. Um pouco mais instintivo, talvez, sim, né? Acertar o sal no final. Só que a confeitaria não tem isso. Tá pronto. Né? Esqueceu de pôr alguma coisa? Quando eu desinformar, você vê. Olha o potinho, né? Do mise en place. Esqueci. Sobrou alguma coisa, né? Nossa, você terminou e sobrou um pote. Gente, alguém esqueceu um pote aqui. Então, eu acho que sim, na aula, acho que o aluno só seguir exatamente como está explicado
e dá o ponto, né? A gente tem questão de ponto, de batimento, de textura, mas só seguir. Mas se não der certo um ponto suficiente para, mesmo para incorporar a farinha ou o líquido que seja, não incorpora, não dá certo. Então, essas coisas acho que a gente acaba aprendendo na prática. E nas aulas a gente explica por que está fazendo isso. Tudo tem um porquê, né? Vocês acham que é por isso que a gente vê tantos, hoje aqui em São Paulo, grandes chefes de confeitaria que têm uma descendência asiática? Por exemplo, ontem eu estava conversando com a própria Vivi Wakuda também, que está fazendo um trabalho muito legal aqui em São Paulo, e seria mais ou menos a mesma base que a gente tem aqui na mesa. Pessoas muito técnicas, né? Tem uma formação teórica também muito forte, passou por melhores escolas de confeitaria e tudo mais. Então, acaba se refletindo nisso, né? Da gente tá vendo aí essa geração agora aqui em São Paulo de chefes extremamente técnicos, extremamente metódicos, e quando a gente vai ver em comum, tem essa pegada, tipo, eles trazem um valor que a gente não tem tanto, né, na nossa confeitaria. A gente sempre foi muito instintivo, ponto do brigadeiro, quebrou aqui, beleza, tá tudo certo. Né? A nossa confeitaria, ela nunca foi tão precisa igual hoje em dia a gente considera uma confeitaria de alto nível, assim, né? Mas como eu sou formada na França, eu posso dizer que lá também é muito rigoroso. Confeitaria é coisas, né, que a gente tem que seguir. Independente se eu sou japonesa ou outra nacionalidade, eu acho que nossa profissão precisa disso, né? Então, eu acho que não é só porque tem alguns destaques, graças a Deus, que tem bons profissionais agora, isso não quer dizer que tem que ser oriental. Sim. Eu não acho isso. Só seguir a regra. Claro. Aprender e praticar corretamente. Então, eu acho que... Até porque a base não é totalmente asiática, né? Se você parar para pensar, não, tem muito... É francesa. É França. Sim. A base é mais francesa até? Totalmente francesa. Totalmente francesa. Eu acho que assim, na minha opinião, que eu vejo assim na Coreia, porque eu fui pra Coreia para tentar aprender doces coreanos. Hoje em dia, não é que nem o Japão, que ainda fazem um mochi, só a indústria pegou. Não tem mais os artesãos mais coreanos. Só a indústria pega. Por quê? Eu falei, gente, que horror. Cadê, né? Aí por quê? Porque você pega o arroz, cozinha, depois seca, depois hidrata, depois seca, depois frita. Ninguém vai fazer. Entendeu? Aí você precisa de um monte de equipamento para não sei o que estourar. Eu adoro as bolachinhas coreanas tradicionais, né? Mas se mandar cozinhar, secar, fritar, parar, não sei o que, eu não, já era, não vou fazer. Entendeu? Então, quando eu fui buscar essa aula, eu tive muita dificuldade, não achei, né? E aí fui buscar outras aulas, né? Já estava lá na Coreia, então eles são muito bons em design, né? Os doces, às vezes, são muito lindos e nem tão gostosos, assim. Entendi. Né? Só que aí tem os destaques, lógico, e para onde eles vão para aprender? Ou vão para a França, ou vão para o Japão. Né? Então, eu vejo que os coreanos que vão para o Japão... por proximidade também, né, perto a Coreia do Japão, trazem muitas influências boas para a confeitaria coreana. O que é a confeitaria coreana? É uma choux recheada com ingredientes coreanos. Então, eles vão lá. Você vai lá, tem muita coisa de batata doce, tem muita coisa de abóbora, tem coisa de alga, né? Então, que aqui a gente olha e fala, aqui começou a entrar um gergelim preto aí. Vocês acham que é possível... Você imagina, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa na Coreia e aí você pega aquela confeitaria coreana bem raiz, bem de base. Você acha possível trazer isso, por exemplo, hoje para o Brasil, fugindo da bolha da comunidade coreana? Tipo, você acredita que a gente, como paladar mesmo, como estilo de consumo, a gente já está pronto para aceitar essa diferença? Preciso pensar. Mas eu acho... Pera. eu acho que sim, porque eu acho que a gente está muito mais aberto, né? Eu sempre fui curiosa, então eu sempre quis... Não interessa de que nacionalidade que é, eu sempre quis. É comida? Eu sempre quis, né? Então, e o brasileiro já é um pouco mais... Eu vejo que... Eu trabalhava com moda antes.
Então, por exemplo, quando lançou, vocês devem lembrar a calça pantalona ou a boca de sino. Já estava nos Estados Unidos faz tempo. Aqui, depois de 6 meses que pega. E quando pega, também não sai mais. Aí lançou a calça skinny. Lá nos Estados Unidos, já estava há 1000 anos. Aqui demorou, nunca mais saiu de moda. Então, é um negócio que demora para pegar. A asa em si entrou na moda, né? A gente tá... Todo mundo conhece, todo mundo pelo menos sabe o que é. Não é tipo... Hã? Sim. Então, eu acho que daria, mas eu não entendo por que precisaria fugir da bolha. Entendi. Entendeu? Mas Porque não fugiria da bolha. Não, mais no sentido de se a nossa aceitação já conseguiria fazer esse negócio dar certo, por exemplo, num bairro que quase não tem presença coreana. E aí aquela pessoa tem que depender de um público quase que todo mundo brasileiro, sem tanta conexão. Entendi. Entendeu? Eu acho Mais que aí nesse sentido. vai dar parte. Por exemplo, se esse negócio fosse meu, ia ter que ser a minha parte divulgar. Sim. Nossa, eu juro que é gostoso. Fazer as pessoas irem lá provar se interessarem pelo que eu estou fazendo, né? Agora, Sim. esperar... Não, vai passar alguém vai gostar muito. E não vai dar. Sim. Tipo, acho que em qualquer negócio, né? Sim. Você tá vendendo brigadeiro, É. não posso... Opa. pegar um pouquinho mais de água. Claro. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês é, quando vocês notaram que estava rolando um movimento muito forte de interesse das pessoas no Brasil pela cultura asiática? Teve um momento que você falou assim, opa, peraí, de repente tá galera jovem aqui tudo querendo comer coisa asiática, consumindo anime, consumindo cultura coreana, e o K-pop estourou aqui, e aí a gente começou a ter vários elementos da cultura japonesa. Quando vocês falaram assim, gente, o que está acontecendo? Mudou alguma coisa aqui? Teve um momento assim que vocês perceberam isso? Eu percebi a quantidade de restaurantes japoneses que começaram a abrir aqui, né? Sim. Quantidade, assim, superava a quantidade de pizzarias e churrascarias. Sim. E hoje ainda Até mais. hoje é os dois maiores. A pizzaria eu acho que é o maior e o japonês é o segundo maior. Então, os japoneses vinham para cá, achavam super interessante uma criança comendo peixe cru. Sashimi, sushi, assim, de quantidade. Sim. E teve esse negócio de ser muito sushi, né? O sushi como a gente criou muito essa ideia de que, se eu for pro Japão, todo dia eu vou comer sushi. Né? Que não é bem uma assim. verdade, né? Então tem uma coisa meio distorcida também, né? Uma realidade que a gente imagina e aí as pessoas vão e descobrem que... E acho que está tudo ligado a saudável também, né? A comida japonesa saudável. Nem tudo é tão saudável. Não. Sim. As frituras, enfim, tem, né? Mas o estilo de vida do Japão é totalmente diferente do brasileiro. Eles Sim. andam muito, né? Sim. Eles andam, eles comem bem, mas andam bastante, né? Então, E vocês acham que é uma diferente. coisa que veio para ficar e que vai crescer cada vez mais, assim? Vai. Eu acho que a Coreia ainda mais, porque os doramas, né? Aparece muita comida, aparece... Os doramas são as novelas. Novo vício mundial. Temos uma sugestão de dorama aqui. Opa, eu tenho várias, hein? Sugestões de dorama pro público ali, ó. Não, tem bastante, né? Ó, a última que eu assisti que eu gostei muito chama Our Blues. Aí em coreano é Uridere Blues. E conta várias histórias, assim. Só que, assim, novela geralmente, principalmente a coreana, é aquele cara muito rico que pega a pobrecinha aí, é um romance, aí tudo fica... Esse aqui são histórias reais, eu podia estar naquela situação. Então, são 5, 6 histórias que acontecem num cotidiano coreano, com rico, com trabalhador, com pobre, com não sei o quê. E eu olhei aquilo... Fala muito sobre ansiedade também, né? Depressão. Da pressão também da social, pressão social. Né? Não, e hoje E é uma novela bem... que acontece em Jeju-do. Que é uma ilha na Coreia. Tipo, você olha, se você olhar só a propaganda, parece paz. Só que tudo isso rola lá dentro e tal. Então, essa é uma das que eu lembro. Acho que os jovens indico. não estão tão preparados, eu acho, né? Chef Saiko pode falar agora, assim, de quando ela dava aula. É muito difícil para o jovem persistir, né? Lutar por alguma coisa, porque tudo é de graça hoje, né? Eles Sim. pegam o celular, tá tudo Mas você ali. acha que isso é mais cultural ou geracional? Geracional, eu acho, porque... Mesmo hoje, no Japão, é muito difícil você encontrar alguém que persiste 10 anos para fazer um nigiri, que é um sushi. Sim.
né? Eu acho é muito que isso tem difícil. muito a ver com rede social, sabia? Sim, Das tudo- coisas serem muito muito rápidas, rápido. referências. E aí você tem desejo de conquistar as coisas atropelando muitas etapas. Sim. Então, a pessoa tem 20 anos, ela já quer ser rica porque ela viu o outro que tem 21 Exatamente. e tá com uma Ferrari. Então, cara, eu tô muito Exatamente. atrás. E aí você vai criando um problema ali, né? É. E até no trabalho também, as pessoas mais novas não têm muita É paciência difícil. de ficar num trabalho. Ao mesmo tempo que eles têm uma energia super legal e tal, eles não têm paciência nenhuma. Então, Não tem a pessoa paciência tá de lá um ano, ela, meu Deus, eu aprender. tô completamente estagnado na minha vida. Exatamente, estagnado porque você não persiste, você Sim, não não vai desenvolve aprender. ali dentro, Desenvolver, testar, fazer. E é muito difícil achar gente assim, né? Que se tem engaja esse- mesmo, é. que tem sangue no zóio, porque cozinha é sangue Eu no não sei, zóio. se não tiver, não dá pra ir pra frente, né? Não dá. Tem O negócio não dá alguns certo. papéis que dá pra só manter lá, mas tem uns, Que é principalmente, físico. que é físico, É. de liderança, você tem É que físico. buscar mais, não sei o quê. Se for fazer só o mesmo, uma hora É. para, né? É. Mas enfim, aí depende da sorte de entrar essa pessoa, porque eu falo assim pra Não, todo mundo que existem, eles existem. lógico. Não, graças a Deus, minha equipe tá maravilhosa agora. Eles existem. Mas enfim, eu não sofro com isso porque eu não vou fazer você querer. Exatamente. Tipo, eu não- então, é um saco, porque aí eu tenho que chamar outra pessoa, treinar outra pessoa. É, Mas, enfim. tá sendo um Uma hora você desafio. meio que lavar as mãos também, a pessoa faz o caminho dela, né? Sim, Não dá pra ser cada muito um escolhe, responsável pelo caminho cada do um outro, escolhe né? o seu caminho. A gente não tá aqui para mudar o caminho de ninguém. Mas, todo mundo inclusive, segue. eu me ponho nessa posição, porque não acertamos, pelo menos eu não acertei de primeira. Né? Os primeiros 6 meses da Baikin, no Instagram, era, gente, No Instagram tudo é lindo. tudo é lindo. Só que eu sentava e chorava todo dia. Ah, sim. Vendia um cheesecake por mês e eu prometia que era o melhor, mas tava vendendo um cheesecake. A browneria deu prejuízo de 18 meses. 18 meses. É, As pessoas não têm ideia, né? não tem ideia. É, suor e lágrimas, sangue, suor e lágrimas. É sorte. Uma coisa que eu fico É pensando, sorte. hoje a gente tem muito mais... E aí a pergunta, na verdade, é essa. Vocês acham que hoje a gente tem mais acesso a ingredientes asiáticos ou o que aconteceu foi que os ingredientes asiáticos que já estavam disponíveis para vocês, por vocês estarem dentro de uma comunidade, então você sabe onde tem um mercadinho coreano que vende aquilo ali, e de repente todo mundo começa, existe um mercadinho coreano que vende essas coisas. Vocês acham que chegou mais coisa e está mais fácil conseguir as coisas? Ou elas sempre tiveram lá e eu que não tenho essa influência, de repente descobri isso? Bora, chefe. É. Você imaginava, Chef Saiko, que tipo, hoje a gente ia estar vendo tanto interesse de uma galera de 15, 16, 20 anos por doces, por cultura, por tudo ligado, por exemplo, à cultura japonesa igual a gente vê hoje? Eu acho que a sociedade em si agora está muito superficial, também muito rápido, né? Divulgação na internet, acho que tudo isso é resultado disso, né? E se eu consigo ingredientes, é isso que foi a pergunta? Eu acho que sempre existiu, mas tinha pouco questão de consumo não era tão grande como hoje, talvez. Então, era para uma comunidade talvez fechada, isso eu concordo. Hoje está mais diversificado, está em outros bairros também, né? Não só na Liberdade, por exemplo, está em outro bairro. Isso graças à divulgação através da rede social, mas importação, acho que está acontecendo também, não sei. Continua um pouco difícil. Por isso que a gente também, eu e meu marido, a gente tem uma importadora, porque a gente viu a O seu dificuldade. marido é um dos maiores especialistas em saquê, não é? Sim, Do país. ele tem 11 certificações, E eu tô super doido, você estudioso. faz a harmonização de saquê Nós com os fazemos, doces da nós fazemos. Como é que funciona? Me conta. Então, é aquela ideia de fazer algo novo, né? De fazer algo diferente. A gente sempre gosta de ir em restaurantes e harmonizar a bebida com a comida. Isso se faz muito com vinhos, né? Com o saquê ainda é novo para muita gente. Só que a gente faz, sim, em vários restaurantes já existe isso. E aí a gente pensou, por que não fazer com os doces? Não tem vinho de sobremesa? Tem E as saquê de pessoas sobremesa curtem também. a ideia, como é que é o retorno? Curtem assim? muita ideia, porque todo mundo quer novidade, né? Sim.
Todo mundo quer coisa nova, assim, legal, vamos fazer harmonização com doce e saquê. Primeiro que a pessoa não conhece muito bem o saquê, né? Sim. Acha que faz numa caipirinha e aquilo lá é o saquê. Mas, na verdade, o saquê se bebe como um vinho. Daí eu vou mudar de assunto aqui, Não, mas mas assim... pode, que a gente tá adorando. Pode. Mas a gente faz, sim, a harmonização com alguns doces que tem lá. Eu uso muito o shiso, né? O shiso é uma folha de ameixa muito aromática, que é muito usada na culinária japonesa. Então, eu uso o shiso numa das tortas de chocolate que eu faço. E o shiso vai muito bem com... O chocolate junto com o shiso vai muito bem com um saquê X. Né? Então, usar komiabe, que é de um Maidai Ginjo, que é uma categoria mais doce, mais frutada. Sim. E aí vai super bem com essa torta. Tem o Beau Michel, que é um outro saquê, que vai muito bem com a charlotte de frutas que eu faço com o yuzu. Nossa, né? é uma delícia. Vem tudo lá. Yuzu é aquele... Yuzu é uma laranjinha, fruta aquela- cítrica. Limão. Ele não é nem um limão nem uma laranja, Não né? é um meio Tá bom. Como é entre que os vocês dois. conseguem o yuzu? Tem um produtor de yuzu aqui no Brasil, assim, é caro, né? É um ingrediente caro, porque não tem abundância. No Japão não é caro, porque eles têm bastante lá. Só que eu não consigo importar uma fruta do Sim, Japão, é não ia difícil. chegar inteiro aqui. Não, é a Anvisa, Ministério da Agricultura, é muito difícil fazer a importação aqui no Sim. Brasil. E aqui eu trabalhei 20 anos com isso, então a gente tem certas dificuldades de trazer um mochi-gourmet de qualidade. Mochi-gourmet é um arroz assim, que faz o mochi. Entendi. O que tem aqui é bom? Só que do Japão não se compara. A textura que fica o mochi, Tudo o diferente. sabor, Aroma, aroma, é totalmente diferente. O matcha, a mesma coisa. Você desapegou de querer fazer uma coisa assim, eu tenho que ser bem parecida com o que seria no Japão e eu vou nadar aqui dentro desses ingredientes, dessa riqueza brasileira, né? Porque a gente tem uma riqueza enorme, igual vocês falaram no começo, né, de ingrediente. E como é que você foi achando o melhor estilo para hoje você ter a melhor confeitaria de São Paulo? Assim? Então, esteticamente, sim, eu quis seguir a estética dos doces japoneses. Sim. Esteticamente, sim, aí tecnicamente é a França. Qual que é a grande diferença esteticamente para alguém que não conhece tanto, assim? Não sei, ao minimalismo, né? É chique. Assim, é uma coisa... A patisserie francesa também é uma coisa muito bonita, né? Sim. A estética da patisserie francesa é muito bonita. Você come com os olhos primeiro, né? E, assim, a estética dos doces da japoneses são minimalistas, são bem elegantes. Sim. Então, e tem muito a ver com a França, né? É a elegância do doce. Para você ter vontade de comer aquele doce, né? Sim. E tu, Kim, como que você encaixa esses ingredientes? Por exemplo, quando eu fui no Baiquinho a primeira vez, aí a Kim me deu como é que era? Uma cheesecake de trufas. E aí eu fiquei, meu Deus. Ele não entendeu. Se Eu não ele entendi gostou. se eu gostei ou não. Ela falou, você gostou? Eu falei, não sei, tô assimilando, porque eu não Aí Ele comeu esperava. a fatia inteira pra entender. Aí eu falei, vou ter que comer mais duas, e aí eu te falo, porque eu realmente não sei. Aí eu comprei umas 3 e falei, realmente é bom. E ela fez um chá que eu acho maravilhoso, que é um chá mais coreano mesmo, Esses né? são tradicionais, né? Eu tenho o Sujeongga, que é um chá de canela com gengibre bem Nossa, tradicional. delícia. Né? E o Misukaru, que é um mix de cereais. Pra explicar, a gente fala que é uma paçoquinha, né? Porque vai mochi, vai gergelim preto, branco, feijão branco, soja, não sei o quê. É bem nutritivo, né? Mas, enfim, da confeitaria, que caminho que eu quis tomar? Cheesecake super coreano? Não, né? Americano. A sua base é bem francesa também, né? Também, porém, eu me inspiro porque lá não é bem uma confeitaria, é uma cafeteria. Tem muita cultura de café. A cada esquina tem 30. Então, lá é sangue nos olhos, porque senão você não sobrevive, né? E o doce lá é muito bem visto, porque é preço de uma refeição, né? Então, um prato bem conhecido aqui, bibimbap, lá é $8, o doce vai ser 8.500. Tipo 8.500. a sobremesa é o preço do 8.500 é um preço de um prato. Porque eles cobram um lugar, a pessoa vai numa doceria, vai ficar umas 2, 3 horas, Entendi. né? Então, Tipo, é uma experiência para comer o pra doce. comer o doce. E aí, por exemplo, você vai em qualquer confeitaria coreana, tem o cheesecake lá. Sim. Tem o carrot cake que eu vendo. Tem algum bolo de limão
tem algum bolo de chocolate. Então, não é tipo, ai, do além, Sim. sabe? Então, obviamente, eu quero vender, eu tenho outros objetivos de vida, então eu preciso do quê? Dinheiro. Mas você Né? também não tem o objetivo de ser vista como uma confeitaria apenas coreana. Tanto você tem produtos que não são de base coreana, assim, né? Mas é porque, assim, eu gosto de falar que a Baikin, até pelo nome, eu sou a Kim, Sim, sabe? as Então, coisas que você gosta. não só gosto, mas o que eu vivenciei. Então, por exemplo, minha mãe não fazia um bolo na sexta à tarde, tinha. Minha mãe era muito ocupada, trabalhando, fazendo o corre dela. Meu pai também. Então, assim, eu cozinhava bastante. Nem lembro como foi, mas eu cozinhava bastante, né? Pra mim, pro meu irmão e tal. Quando minha mãe chegava, meu pai tinha as comidas que ele queria comer. Então, calor de 40 graus, tinha que ter uma sopa, tinha que ter uma proteína e tinha que ter o kimchi, não sei o que, não sei o que lá, e o arroz coreano. Aí ela voltava, fazia aquilo. Então, eu não tenho... Ela não cozinhava assim, ai, que delícia cozinhar com amor pra minha família. Bora que tem que alimentar a cambada, amanhã eu tenho que trabalhar. Eu não sei porque eu me interessei muito por isso, né? Tem a questão do dom. Eu achei que vai parecer que eu tô sendo metida, mas não é. Eu sempre fui mais ou menos em tudo. Tipo, não tem nada que você olha e fala, puta, não consigo fazer. Sabe? Sempre fui mais ou menos em tudo. Só que não tinha nada que eu me via que eu era muito boa. Isso me incomodava muito, sabe? Aquele mais ou menos me incomodava muito. E como eu gostava de cozinhar, eu gostava não sei o quê, eu falei, deixa eu investir nisso aqui. Né? Então, eu queria ser cozinheira, na verdade. Fui convertida. Na minha primeira aula eu fiz uma massa folhada. Nem sabia que ia estar fazendo massa folhada hoje em dia. Mas nessa minha primeira aula, o chefe que deu aula já me converteu. Porque era muito minha praia, era medida, precisão, e na balança. Exatas, né? Não, eu sou horrível em matemática, mas eu adoro uma fórmula, eu adoro uma precisão. Tipo, ai, quanto vai de sal? 1,2. Como assim? Aí tem as balanças, aí... Ai, gente. E tem o porquê, porque é 1,2, tem o porquê, não sei o quê. Aí, eu fugi da pergunta, Não, né? Certeza. tá adorando, pode continuar. Eu gosto quando faz a pergunta aqui, tá ótimo. Sendo bom o que tá falando é o que a gente gosta. Mas, enfim, fui convertida nisso. Aí, também, eu fui por espaço. Na época, a gastronomia dominada por chefes de cozinha, homens e tal. Falei, quer saber? Vou pra confeitaria. Não tenho ninguém para brigar comigo aqui. E não tinha tantos doces. Ainda tava aqueles doces exagerados, né? Muito... Sabe, aquele dia da larica, quando você quer? Só tinha aquilo. Só que aí, quando eu fui me especializar, quando eu fui fazer o meu treinamento, criar uma base mais forte, foram lançando um monte de gente muito boa, com uma confeitaria que eu gosto de comer também, né? E aí, enfim, é isso. Quando eu abri a Baikin, como eu não vou ser mais uma, né? Então, voltando para aquela pergunta fugir da bolha, cara, eu tô fazendo o que eu fui bastante para a Coreia. Quando eu entro nos doces lá, tem esses doces lá. Então, se um coreano vir, ele não vai estranhar. Ele vai ver o bolo... Lógico que não tem bolo de brigadeiro lá na Coreia. Mas ele vai ver, é de chocolate, né? Eu quero um. Tá. Só que é o chocolate do Brasil. Né? E aí, com o paladar, a gente vai lá com as fórmulas, a gente transforma aquilo para um paladar coreano. Então, isso eu sempre tenho nas minhas receitas. Será que um coreano comeria isso? Então... Tipo, isso eu tenho, porque é o meu conceito. Sim. É o meu conceito. Uma coisa que eu sempre vejo, que eu penso muito, é que a grande influência que eu estou sentindo dessa pegada asiática na confeitaria brasileira é que a gente sempre foi uma bomba de açúcar. Ah, sim. Né? Tipo, eu adoro, tá? A gente não foi uma crítica, eu amo. Mas tipo assim, pra quem não é do Brasil é horrível. Tipo, né? Imagino que a Chef Psycho, a primeira vez que comeu, sei lá, um brigadeiro, você gostou? Goiabada. Como é que foi? Na verdade, eu confesso que até hoje eu não tenho muita assim, paixão por brigadeiro. É mesmo? Você também tem aquele ranço com a gente usar muito leite condensado? Não, isso eu não tenho. Não? Não, isso eu não tenho. Eu me incomodo quando as pessoas criticam, brasileiro usa muito. Eu falei, gente, mas não, é tão nosso. Eu gosto. Não, e é tão nosso, tipo assim... Que legal, a gente tem um negócio que a gente usa e os outros não usam. Por que a gente vai ficar querendo usar tudo que todo mundo usa? Apenas mais um ingrediente bom para usar, né? Só saber usar. Exato. Exatamente. Só saber usar. Tem algum doce brasileiro que você fala assim, esse aqui me pegou, esse aqui eu gosto? Bolo de fubá. Adoro. Amo.
Amo. Eu acho que derivado de milho me encanta. Sim. Me encanta. Uma coisa que eu acho que a gente tá pegando muito e que eu acho que veio para ficar assim, é justamente da gente começar a valorizar bases menos doces. Coisas sim. mais suaves, um pouco mais neutras, às vezes mais cítricas também, sabe? Então, tipo, 20 anos atrás, a gente falaria que era sem graça, né? Às vezes, um creme da Chux, o brasileiro falaria, tem gosto de nada. Eu já Mas ouvi. tem Porque o nosso- cliente a que nossa já reclama. referência- Eu também. Sim, mas Não, tem. Tem cliente Sim, reclama. mas eu acho que a gente tá crescendo muito a quantidade de pessoas que falam, é esse que eu gosto, é muito Mas não menos tem doce. problema. Ele vai lá, ele não gosta do E meu tá tudo doce certo. porque tem pouco açúcar, não Sim. tem problema. Ele gosta daquele doce, né? E tá tudo bem, tem gosto pra tudo, né? Só que se você põe 1 quilo de açúcar, você não vai sentir mais nada. Se o chocolate é de boa qualidade, se tem Sim. uso ou não tem, se tem X ou não tem, não vai sentir nada, só vai sentir o açúcar. Por isso que, além de ser mais saudável você consumir menos açúcar, você vai estar saboreando todos os E ingredientes. na confeitaria asiática, vocês acham que se valoriza mais o cítrico também? Qual que é a opinião de vocês? Não, Acho que sazonalidade, é né? Lá. sazonalidade. No Japão é sazonalidade. Então, tem época de yuzu. Todo mundo É, usa yuzu. uva. Prato, sobremesa. Moscato, né? Lá também usa, né? Tem Bastante yuzu, né? Bastante. É. E assim, no mercado, eu não sei na casa de vocês, mas assim, eu não como muita fruta. Minha família não come muita Eu fruta. como bastante fruta. Mas você come de caixa? Tipo, Como na assim? Coreia, você vai comer. Você não pode. Não é que nem aqui você compra uma maçã. Tem já a quantidade certinha já embalada e tem as caixas que você pode levar, mas são 50 maçãs. Mas no Japão não tem isso não. No Japão, Só quem produz. um cacho de uva custa uns R$600, gente. Não, lá Sério? também é caro. Uva moscato. É caro. R$600, um cachinho. assim. Aí É acaba caro. que ninguém come. É, a gente fica brincando, né? 20, 40, Brenda. que é caríssimo. É caro, O fruta lá é melão, caro. Caro. Todas as frutas são caras. É muito caro. Papaya é caro, você já viu? Papaya, de e lá é pequeno, Nossa, né? É Manga, caríssimo. é desse tamanho. Eu postei Manga uma é foto. caríssimo. É muito caro. Postei uma foto esses dias, que foi o ano novo, né? Lunar agora. Isso, obviamente foi no Brasil. Meus pais ainda estavam fazendo a vida aqui. E eles fizeram a minha festinha. E aí tinha muita banana na mesa, sabe? Pela foto. Eu... Foi festa da banana. Que isso? É porque, nossa, a banana é muito de rico. Eu queria que você ficasse rica e não sei o quê. Porque na Coreia a banana era absurdamente caro na época que eles saíram. Então, banana vende de também, pra pessoa poder comprar. Lá também. não, Aí no chegou Japão aqui a também. banana mó barata, eles botaram. É muito louco, né? Que às vezes a gente que é brasileiro só valoriza isso quando sai e descobre Sim, o tanto que a caríssimo. gente é Sim. muito privilegiado É. de ter acesso. Até pessoas que têm menos Frutas. grana conseguem ir no hortifruti Sim. e compra muito coisa É. com 20 reais. Você compra, pô, você Não, compra no um monte Japão de não fruta. é. E tem No lugar que Japão você não compra nada, caríssimo. né? Japão é um item de presente, na verdade. Você dá fruta, é um presente para a pessoa. Sim. E aí vocês acham que isso acaba fazendo as pessoas valorizarem e trabalharem melhor também? O fato de não ter tanta variedade, tanta disponibilidade. Lá- Bom, já que a gente tem isso agora, a gente Sim. tem que dar o melhor tratamento possível Motainai. É, né? para isso. Sim, sim. É, tem o motainai, que você não Que perde isso? nada. Você aproveita tudo do ingrediente. Sim. E até Motainai é aquela coisa de desperdício. devoção, assim, né? É. A gente vê uns vídeos, o pessoal pega uma carne, dá um tratamento que a gente, que a gente ia jogar Não. na grelha. Que nem o saquê, quando ele faz o polimento de arroz, eles fazem um polimento de, tipo, 50%. Do arroz vai embora e 50% é utilizado para fazer o saquê. O 50% que vai polido, eles fazem o sembe, que é uns biscoitinhos de arroz, faz produto de cosmético. Então, eles não desperdiçam nada lá no Japão. Nada, porque realmente é muito difícil de conseguir os ingredientes. Chefe, sabe que você ainda volta com frequência, assim, pro Japão para visitar? Como é que é a sua relação? Sim, eu pretendo e estou praticando voltando pelo menos uma vez por ano. Só não fui durante a pandemia. Sim, você tem um vínculo muito forte, sempre, você sempre teve esse vínculo muito forte, assim. Então, na verdade, para eu manter assim, conhecimento, contato, eu vou ter que voltar lá, né? E também absorver algumas novidades, tendência. Eu assino revistas,
também para sempre ir renovando, sabendo das coisas, O que você tendências. tem gostado de pesquisar assim, nas suas últimas idas para lá? Alguma coisa te interessa especialmente? Eu acho que cada vez mais as lojas estão sendo muito especificado para um produto, trabalha sobre um produto. Isso eu acho muito bacana, Sim. do que abrir um leque de produto e fazer tudo mais ou menos. Não se for de Madeleine, só Madeleine. Eu acho isso muito bacana. Sim. Você acha que as pessoas... Aqui no Brasil está rolando um movimento... Aqui em São Paulo a gente já vê algumas... Está começando, a gente né? chama de empresas monoprodutos, Sim, né? sim, sim. O só cheesecake, faz só... Sim, mil folhas, sim, tem. Eu acho que é um movimento meio global também, né? Sim. Eu acho que às vezes tem até um pouco a ver com o preço dos aluguéis nas cidades maiores, está muito alto, sabia? E aí você tem que pegar um lugar muito pequeno e tem que dar um tratamento todo diferente para aquilo. E da gente valorizar também especialistas, né? Que é uma coisa nova, assim, para o brasileiro. Que antes você chegava no restaurante, o cardápio você ia fazendo assim, né? Ai, não dá. Lembra os cardápios dos anos 90, que era 40 páginas, você ficava lá, meu Deus. Isso facilita muita coisa, né? Sim, a Facilita operação é o muito treinamento melhor, né? da pessoa Sim. que vai fazer o doce, os equipamentos que você vai usar para fazer aquele doce. Logística, especialização Padrão, né? daquilo, padrão Consegue. daquilo. Isso E às facilita vezes muito. não tem nem serviço, né? Isso é bom também. Tem algum lugar que te encanta especialmente de confeitaria quando você vai lá? Eita. Falar, eu sou doido para voltar, ir lá e ir naquele lugar. No Japão. Nossa, não... Deve ser bem difícil você gostar de comer num lugar com a sua mão, né, chefe? Não, imagina, eu Hein? gosto de comer, nossa, adoro. Uma Entro... confeitaria assim, você fala, tem Não. vontade de comer tal confeitaria. Tem esses lugares? Na verdade, eu vou visitar meus amigos, meus contatos. Vou mais para fazer isso também, né? De abrir mais portas, talvez para divulgar coisas do Brasil também. Já levo na mala certas coisas para dar de presente. O chocolate brasileiro é isso, porque não conhecem nada do Brasil. E qual que é a reação do pessoal lá? Eles ficam encantados, não acredita. Eu acho que meu papel agora é isso, divulgar o Brasil lá no Japão. No meu pequeno, não sei, uma divulgação é muito pequena, mas eu quero fazer isso diretamente, assim, né? Sim. Então, isso eu gosto de fazer, levar a baunilha do Brasil. Olha, a baunilha do Brasil é isso. Tem Quais coisa ingredientes, boa. assim, por exemplo, a baunilha do Cerrado, não sei, por exemplo, o que você gosta aqui do Brasil? Você fala, pô, isso aqui é tão diferenciado, assim, que eu queria que mais gente conhecesse. Eu acho, para um tipo de produtos de exportação, eu acho que baunilha, chocolate e mel. Mel. Mel, Muito nosso mel é bom, muito Sim. bom, né? E pouca gente conhece. Mesmo no Brasil, essas Sim. três coisas mal conhece. Sim. É verdade. A gente tem muita variedade de mel também, Nossa, né? de Qualidade- abelhas nativas, É. né? Maravilhoso. Qualidade, altíssima Excelente. Hoje os qualidade. restaurantes melhores, assim, aqui de São Paulo, eles fazem um trabalho bem legal. Você vai Sim. no Evai, por exemplo, a Bianca lá, ela tem uma sobremesa que é com aquele mel específico. E aí é um show, assim, porque tudo em torno do mel. E aí, pô, E é um negócio sabor legal, que né? ninguém imagina que ele tem. E quando você começa a perceber a diferença de cada tipo de mel, é um mundo Sim. completo. Meu pai, ele é Acidez, apicultor. fermentado. E aí ele mora num sítio. E no sítio dele deve ter, sei lá, infinitas caixinhas lá. Então ele adora ficar no meio das abelhinhas e tal. legal. E aí quando eu vou lá, ele sempre pega e vai me dando para eu provar. Deve ter uns Maravilhoso. 30 tipos de mel diferentes. Maravilhoso. Ah, essa aqui é a jataí, não sei o quê. Essa daqui é não sei o quê. E aí, Que legal, não sabia. é, Vamos lá? Ele é o... ele Adoro Eu mel. acabo de me convidar para ir no sítio Ele do é Papo. viciado. Você não adora mel? Ele é Adoro viciado mel. com orquídea e abelha. Então o sítio é só orquídea e abelha para todo lado. Olha que E legal. aí é muito legal, porque as abelhas se integram lá no sítio e tal, e tudo cresce melhor em volta também. Hoje em dia, por exemplo, tem um pessoal que faz café, e aí eles chamam o pessoal para colocar as caixinhas, né? O pessoal do Baobá, que é um café especial, eles fazem assim, eles colocam as caixinhas do café, e acaba que o café, as caixinhas de abelha, e aí a abelha fica lá polinizando e tal, e o café sai muito melhor. Então, é muito legal que a gente tem essa riqueza absurda, Tem, nossa, né? absurda. E assim, é um país que é um continente também, então é completamente diferente o que oferece em cada região, né? Sim. Então você tá, por exemplo, eu e Carol, a gente vou falar que eu sou de Floripa, mas sou de cidade um pouquinho abaixo de Floripa. Então a gente, pô, é viciado com ostra, marisco, coisas da ilha.
e tudo mais. E aí, quando você vai para o norte do Brasil, você vê uma culinária completamente diferente, mais peixe de água doce, tucupi, pô, uma coisa riquíssima que é o tucupi, né? E as frutas, né, também, e no fruta, norte e assim, nordeste, uma abundância gigantesca. E aí, eu acho que a gente ainda vai descobrir uma forma de explorar melhor, com o mesmo cuidado, às vezes, que a gente vê outros países fazendo, outras pessoas fazendo, essa culinária desenvolver muito mais, né? Porque a tem abundância, um potencial gigantesco ali, né? Mas a abundância faz com que as pessoas desperdicem muito. A gente não valoriza o que é Não abundante, valoriza, né? Porque tem tanto ali que, isso é uma coisa que me irrita muito, aí, Carol. Outro dia a gente comeu uma ostra no restaurante, foi a melhor que a gente já comeu. A gente falou, cara, a gente foi criado na cidade, tinha um monte de ostra, e lá ninguém faz uma ostra assim. Por quê? Porque tem tanto que sai comendo e tal. E aí o pessoal exporta, aí como é caro, aí o cara tem que tirar o melhor disso daqui. Não pode só gratinar, colocar creme de leite e queijo nessas igual a gente fala lá em Floripa. Então você mata um negócio que é incrível por causa disso, Você nem sente né? o sabor da ostra, né? Que loucura isso, né? Chefe Sai, como é que foi quando você ganhou o prêmio de melhor confeiteiro da América Latina no 50 Best? Bom... Cheguei chegando agora. É que eu não falo muito sobre isso, porque já faz tempinho também, né? Mas fica para sempre. Bom, eu acho que eu estava me divertindo mesmo com sabores. Eu estava, sim, total liberdade de desenvolver. E sempre eu acho que a sobremesa no menu ou no restaurante tem que conversar com pratos. E não é só porque eu quero fazer isso, não pode, né? Eu acho que tem que ter coerência do menu. E se finalizou com um prato principal muito pesado, obviamente tem que entrar com alguma coisa mais leve. Esse tipo de trabalho agora muita gente está fazendo, mas eu acho que ainda pouco sendo praticado, assim, né? Para pessoas que consomem, eu estava querendo dizer sobre os produtos brasileiros também, a gente tem papel de ensinar também, educar os consumidores, né? Por que os ingredientes brasileiros não estão sendo reconhecidos? Porque não tem divulgação. Quem divulga? Somos nós. Tem que colocar isso. Sim. Né? E a sobremesa não sempre finalizar com chocolate. Por quê? Tem o porquê, né? E a gente tem que falar isso. Olha, assim, assim, assado, correu com certa coerência, né? De entrada até prato principal, agora sobremesa, vamos fechar com isso, porque é a mesma coisa a harmonização de bebida. Acho que tem que ter uma conversa, tem coerência. De achar um equilíbrio ali para a experiência como um todo fluir, né? E eu posso fazer uma pergunta, como é que é o seu processo criativo? Bem interessante, viu? Até eu me acho interessante, porque às vezes eu estou tomando banho, vem um negócio assim... sei! Não tem? Tem. Mas como é que você transforma aquilo ali? Tem. Ou às vezes eu vejo uma louça, eu quero usar essa louça. Nossa, é verdade. Aí eu crio uma sobremesa que fique Para bonita também. Também. Você fica o dia inteiro pensando assim... Tem esse negócio de estar o tempo todo, tipo... pensando numa coisinha diferente, como é que eu executaria isso? Eu acho muito interessante também, assim, quando eu preciso criar, não adianta fazer expressão, não sai. Mas esse tipo de coisa, assim, começa a abrir as gavetinhas. Eu vou casar com isso, deve ficar bom. Aí eu testo, falta isso ainda. Aí eu vou, né, criando. Mas eu acho que isso... porque eu tenho a experiência de tempo, né? Eu não vou dizer que experiência, tempo, que eu já passei bastante, provando várias coisas, comendo em vários lugares. Isso acaba tendo bastante gavetinha aqui na minha cabeça. Referências. HD, né? Memória HD. As referências, né? Então, eu acho que cada um que trabalha nesse ramo precisa comer, precisa sair para comer. Isso é um investimento, né? Porque experiência é só você passa por isso, né?
E um dia vai ser muito útil. Coisa boa é coisa ruim também. Ah, não devo fazer isso porque outro dia comi em tal lugar, era horrível. Não vou fazer, né? Já sabe que não dá certo. Sim. Você acha que a linha de confeitaria que você gostava de criar e de executar foi mudando à medida que você foi fazendo sua trajetória na confeitaria? Tipo, os doces e as sobremesas você criava 30 anos atrás. Como é que foi se transformando isso até a Chef Cycle de hoje? Assim, você acha que é mais ou menos a mesma pessoa? Ou sua cabeça foi mudando, suas referências, você foi criando uma coisa nova? Para mim, eu continuo fazendo uma coisa, sempre uma coisa que eu posso dar para, hoje em dia, né, minhas netinhas, né? Porque meus filhos já estão grandes, né? Isso para mim sempre foi, desde que comecei, uma coisa segura que eu posso dar para criança. Sim. Isso não muda. Obviamente, hoje eu faço com álcool, obviamente não posso dar, né? Alguma coisa com cachaça, com algum tipo de bebida, eu não posso dar, mas os outros ingredientes são seguros. Eu tenho certeza que eu posso dar para criança. Isso para mim não muda. E é uma dificuldade para ti quando você está, por exemplo, vamos supor, você estava no Dom 15 anos atrás, num nível técnico absurdo, falando do teu, e de repente você, vamos fazer isso daqui, e aí tem uma equipe super novinha de estagiários ali do seu lado. É muito difícil você conseguir fazer as pessoas executarem as suas ideias com a mesma precisão e você se sentir, tá tranquilo, tá? O pessoal captou aqui. Como é que é? Porque eu imagino que no nível técnico que a Chef tenha, deve ser muito difícil ser, beleza, criei uma coisa incrível aqui. Agora, como é que é para o resto das pessoas executarem, assim? Eu acho que aí cabe meu trabalho de chefe, de treinar. Sim. Cabe a mim fazer. É um processo tranquilo para você? Eu acho que até hoje não tive tanta dificuldade. A pessoa está aberta para aprender, aí fica fácil. Me conta, você tem essa dificuldade também? É aquela coisa de dom, né? Tem pessoas que têm um perfil com uma coordenação motora fina muito boa, e aí são mais fáceis de treinar, né? A delicadeza, isso é mais fácil. De mão mesmo? Mão. Assim? Quem teve muita habilidade desde criança a fazer coisas minimalistas, de tipo assim, de coordenação motora fina mesmo, né? Eu acho que tem mais facilidade para decorar um bolo, ter mão. Que tenta muito e não consegue também. Para quem não consegue, o treinamento é bem mais longo, que ela vai ter que praticar muito. Sim. Para chegar num nível. Então, as nível. pessoas pequenininhas, normalmente mulher, que vai ter a mão menorzinha, talvez saia um pouco Eu acho que acho que é o estímulo que ela teve quando era criança. Do Eu acho que movimento também mesmo. o senso, né, de cada um, né? Sim, Senso, exatamente. senso Estético. Pode ser chamado de dom, mas acho que é senso mesmo. Senso estético. Porque tem gente que faz assim, você ensina de um jeito, aí a pessoa fez. Não sei se já aconteceu, Mas com mesmo certeza. na escola era assim, lembra? Fazia aquele bolo. Aí a colega do lado, você vê e fala, nossa, coitada, ela não conseguiu. Só que ela olha, ela chega e fala, olha o que eu fiz, que lindo. Aí eu, É uma referência. Que lindo. A Sim. estética... Qual que é a sua referência da estética? Juro, né? A aula, assim, a demonstrativa, né, era aquele doce maravilhoso. Só que um ensinando, né, o chefe ensinando, você vê 16 pessoas fazendo, sai um diferente do outro. Sim. Totalmente diferente. Então, assim, é muito difícil ter a mão muito que ela tem. interessante. E o desafio de manter um padrão, por exemplo, num lugar igual a sua confeitaria, que já tem uma expectativa então, aí é o padrão. enorme. Aí, padrão. Eu falo lá, padrão é chato. Padrão é chato, mas Sim. é o padrão que a gente tem que seguir. Senão, a curva começa a fazer assim. Sim. Né? Aceitar O bolo que é uma linha de caindo. produção que tem que seguir o Sim, mesmo é método, padrão. a mesma rotina. O morango é assim, 45 graus, assim, um do lado do outro. Não é 90, não é 160, não é 30, Sim. é 45 deste lado. A amora fica no meio desses dois morangos e o blueberry tem foto, tem assim, seguir aquele padrão. Eu não quero chegar lá e o morango estiver do outro lado. E aí, quanto que você consegue ficar acompanhando essa produção? Hoje, menos. Sim. Sábado Isso e domingo. te frustra?
Não, nem Não, um pouco, você porque gosta? esse é eu acho que é o dom do empresário. Sim. Você não precisar estar lá para o negócio estar andando, porque senão você fica um empresidiário, né? Sim. Você tem facilidade nessa migração de sou confeiteira para sou empresário, ou para você foi uma coisa natural que você já, tá, vou fazer isso aqui, mas eu já sou um empresário a partir do momento que eu abri o Amai? Então, é difícil. É muito difícil. Tanto é que eu caí de pneumonia, quebrei o nariz em dezembro, cuidando da obra, porque você tem sangue nos olhos, sua cabeça é forte, você acha que o seu corpo aguenta, e você fica 14, 16 horas em pé, e você não se cansa, porque você está fazendo uma coisa que você gosta, né? Só que você se acha necessária dentro lá, da cozinha para o negócio Sim. andar. Se você pensa, fala assim, se eu sair daqui, o negócio vai falir. Sim. E não é assim, você tem que treinar as pessoas para ficarem. E o fato de, normalmente, todo negócio começar muito operacional faz com que a gente sinta muita Exatamente. segurança de ser operacional. Sim. Porque isso aqui é nada de braçada. E aí, às vezes, a zona de conforto é ficar na operação, né? Mas é uma loucura, porque você tem que ver CMV das coisas, a Sim. ficha técnica, as compras, os insumos, o caixa, as pessoas que muito trabalham trabalho. no salão. É muita coisa para ver. Vocês acham que o fato da... É uma coisa que eu sempre falo muito com a Kim, né? Tipo assim, eu às vezes me surpreendo, pô, como é que a Cordon Bleu, que tem disparado o melhor lugar que você pode aprender a cozinhar, eles simplesmente não falam nada de alguns temas ligados ao básico do básico do básico de gestão, sabendo que aquelas pessoas provavelmente vão querer ter um negócio delas, né? E fazer a cozinha delas e a confeitaria delas. Vocês não acham que faz uma falta, assim, para a pessoa sair com uma base gigantesca técnica para cozinhar, porque é uma escola que você vai sair de lá, né, um cozinheiro completo, com todas as técnicas. Mas vocês acham que faz falta isso? Então, mas daí eu acho que já foge um pouco, né, Chef Psycho? Ah, deve ter outro curso, né, para isso. Não Sim. dentro do escola. curso técnico. Cozinha é cozinha. Você sentiu falta dessa base mais de gestão, Não, técnica? porque o que eu procurava era técnica. Sim, Então, para mim, já bastava ver o chefe fazendo, me explicando o que eram os efeitos. Para mim, já bastava isso. Porque eu não Sim. procurava a gestão ali, naquele momento. E eu acho que eu fui preparada também, né? Nos meus empregos anteriores claro, a já isso. tinha essa base Então, eu não fui corporativa, né? atrás disso. Então, para mim, foi muito bom o curso, porque eu aprendi a técnica. Como é que foi para você, Kim, essa transição? Você também já tinha um negócio grande de varejo na área de moda e loja e tudo, né? Não, eu trabalhava para os meus pais. Sim. Então, nunca fiz nada do zero. A confeitaria foi a minha primeira coisa do zero, né? Aí a gente vê, né? Nossa, a mamãe e papai trabalhou muito mesmo. Deu um valor extra, né? Com soro na cabeça. Mas assim, obviamente, eu acho que na Cordon... Será se eu falo, gente? Não, só tem nós aqui, né? Também Não, tem. eu acho que não iria ter ninguém para ir, a não ser por experiência, né? Se for trabalhar mesmo, porque eu fiquei surpreendida. Eu fui fazer corda, eu tinha 29, de 28 para 29. E eu falei assim, nossa, só vai ter eu de titia lá. Aí eu, então... Não, então, mas assim, cheguei lá, eu era a segunda mais nova. Tinha um mais novo que eu por um ano. E aí a nossa mama lá tinha, acho que 58. A gente fez 60 junto lá, né? Então, eu olhei, cara, é hobby. Para algumas pessoas vão lá de hobby. Sim. Para mim, nunca iria passar pela minha cabeça que uma Cordon poderia ser hobby de alguém. Sim. Sim. Mas tem. Loucura, né? né? Bastante, que é a Bastante. maioria, né, É, acha? eu acho que sim, muita a gente. Cordon Eu poderia... Eu lembro que foi o primeiro papo que ela a gente Uhum. conversou, foi sobre isso Isso também. atrapalha um E pouco. pra mim eu fiquei meio assustada, Uhum. assim. Isso atrapalha um pouco para quem quer desenvolver bastante técnica. Por Sim. que que Ah, você acha que atrapalha? Mas- Atrasa a turma mesmo. Atrasa. Mas a Atrasa gente tudo. vê de outro Não é o mesmo olho. comprometimento, assim, eu o mesmo eu foco. tinha essa separação, não. Tinha, Mas quem não tem A gente atrasa. consegue enxergar a Uhum. pessoa quem, que está... Quem foi lá para aprender e quem foi lá para aprender a fazer um Nas bolo. outras cordas, você passou também pela de Tóquio e pela de Paris, certo? Também era mais ou menos esse o perfil? Em Tóquio, eu vi um colega que a gente começou, abriu o seu próprio depois da aposentadoria. Tinha um senhor que nunca tinha mexido, nem sabia o que era fouet, Sim. e abriu
com a esposa dele, que era sonho da esposa, tem uma cafeteria. E acabou abrindo. Nossa, eu fiquei encantada com a história, né? E em Paris, eu acho que era mais jovens. Mesmo de Paris. querer abrir, ou se está fazendo, se está investindo nisso. Muda muito, chefe, o currículo, assim, o que é ensinado em cada escola, ou é mais ou menos a mesma base se você fizer aqui, em Paris, em Tóquio? Está falando da mesma escola? É, tipo, a Cordon Bleu de São Paulo, porque você conhece são as três método, bem né? profundamente. Então, a de São Paulo, a de Tóquio e a de Paris, muda muito a metodologia de ensino? Não, o que é passado? Metodologia acho que é igual, porque sendo a mesma escola, a gente segue. Sim, E só que aqui como eu entrei bem no início, né? Então eu peguei segunda turma. Então ainda estava engatinhando e a gente começou a fazer a partir das apostilas do México. Não era de Paris. entendi. Então eu senti um pouco de diferença isso. Aí eu sempre segui lá dos de Paris, eu já trouxe várias coisas também nas aulas, né? Sim, Que eu acho que é isso que você estava atrás. Uhum. Com certeza. Eu entendi que era isso. Então eu já consegui trazer mais coisas, referência de lá, da Europa. Mas metodologia é mesmo, começar do básico, o que é ovo, o que compõe o ovo, quantos por cento de água, essas coisas assim, bem básicas, tem que saber. E, né, de cremes básicos, massas básicas, isso é tudo igual. Tanto é que se fizer um módulo aqui, dá para continuar em outra escola, em outro país. sim, entendi. Tipo, se a pessoa começa aqui em São Paulo, ela faz a transferência. Pode fazer, continuar Legal. em outra, sim. Boa. E como é que é o seu processo criativo? Então, é mais ou menos isso. Assim, o meu marido, ele sempre me falava do ócio criativo. Eu nunca entendi o que é isso, né? Ócio criativo, para mim, era o cara ficar descansando e ter desculpa que tá pensando, né? Mas não, eu entendo o que é isso hoje. Porque quando eu parei, depois de tanta loucura, tanto corre-corre, eu fui pro Japão. E lá ele me levou num lugar em que dá para ver o Monte Fuji, uma paisagem maravilhosa no meio do mato. E aí começa a vir um monte de ideia, sabe? Nossa, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Lógico que você precisa estudar. Sim, Pinterest é um estudo, você ficar olhando estética de Pinterest, né? Assim, leitura. É muito importante fazer leitura. Pesquisa. Você tem que ficar estudando, só que todo esse estudo você vai colocando para dentro da sua cabeça. E quando você relaxa, na hora do banho, ou na hora que você deita para descansar, vêm as ideias. sim. Sabe? Nossa, eu posso fazer isso com isso, né? Então, é muito importante o estudo. Não pode parar de estudar. Você ainda busca, tipo, voltar bastante, ir bastante para o Japão, no caso, para sempre, igual a chefe Saiko falou... Meu de sonho é buscar fazer essas Le Cordon Bleu em referências. Tóquio. Ah, é? É. Legal. Meu sonho é fazer o curso lá e fazer cursos de wagashi, que são os tradicionais. Os tradicionais. Lamento imenso, lá tá fechado, né? Não tem já mais tá Le faz Cordon Bleu. tempo, né? Faz tempo. Em reforma. Sim. Tá bastante tempo fechado. Mas eu quero fazer, sim. Mas você estudos pensa em de- fazer esses cursos para voltar para cá e trazer essa Eu acho que realidade? Então, por a técnica, eu acho que você tem que treinar, você tem que ter várias referências, né? Eu gostaria muito de ter tido aula com a chefe Saiko. Só que, assim, quando eu cheguei lá, eu vi que ela não estava, fiquei bem Será que ela não decepcionada. topa uma aula particular, talvez, né? Já sabe. Imagina. Fiquei bem não, que isso. decepcionada. Mas eu tive chefes incríveis lá, mas assim, você vê culturas diferentes, ingredientes diferentes. Eu acho Sim. que os ingredientes de Tóquio são os melhores que tem em Paris, né? A escola nasceu ali, mas eu quero aprender muito ainda, quero Sim. estudar muito. Eu E ainda... quando a gente entra no negócio, a gente fica muito num ciclo, né? De
tem que produzir todo dia, tem que pedir E matéria-prima. e para aí tem você que ver mudar a linha de número, e aí tem que ver produção, tal coisa. Então, horrível. sua cabeça não tá livre para realmente você, Não. né, vou fazer um negócio diferente, porque todo dia, tem um problema aqui para resolver, tem tal coisa. queimou, Se não você sei não o quê. se obriga a sair daquilo ali, é muito difícil, né? Eu acho que é por isso que a gente tem boas ideias no banho, porque você tá isolada. Exatamente. E a água correndo ali, Né? você tem tempo. Tempo. Muito bem. Eu deixei alguma coisa de fora que vocês gostariam de falar? Peraí. Perguntas da galera. Tá chique isso aqui. Muito bom. Vamos lá. Vou fazer para as 3. Fiquem à vontade para responder. Qual o maior desafio de ser reconhecida sendo uma mulher chefe confeiteira? Chefe responde, É, vai, porque não, eu sou Chef chefe Psycho. Eu sou a favor da Chef Psycho Chef começar. Chef Psycho. eu tô falando. Não, Essa por aí, favor, né, essa chefe? era a ideia. Essa tem que ser a chefe. Eu vou ser muito sincera. Eu, particularmente, eu nunca tive problema só porque eu sou mulher. Eu tenho postura, eu entrego meu trabalho, aí não tem ninguém para falar nada. Eu acho que você tem que ter autoconfiança, eu acho. É isso Sabe? aí. Eu acho. Mas Eu acho eu também. tive a oportunidade de ter aula com a chefe, né? Eu gosto de falar que eu sou bem nerd, né? Então, tá ensinando lá a fazer a massa, legal. Pegou a manteiga com a farinha, tá fazendo a sablagem, não sei o quê. Mas, sabe, eu pirava. E ela, às vezes, podia filmar, às vezes não, né? Aonde ela vai botar o garfo que ela usou? Em que posição ela pôs a farinha? Em que posição? E cada chefe tem um jeito, Aham. né? Aí você olha e você se A identifica mais com organização, alguém. né? E por que eu entrei na Cordon? Porque que nem eu falei, eu queria ser foda, entendeu? Aí você chega lá na Cordon, francesa, tem uma chefe asiática dando aula e que todo mundo treme quando vê. Pô, nessa aí... Orgulho, né? É, um mano, você orgulho. Eu vou falar, hoje, um a Kim viu de perto, e eu vi o gente, drama da Kim, a Kim viu o meu, e a Carol viu o meu drama de perto, porque a gente já gravou outro episódio e tal, e eu conheço um monte de chefe aqui em São Paulo e tal, e eu nunca tremi tanto nas bases para fazer um episódio, porque a gente é um Não, respeito. posso Mas falar? é porque quem conhece a Chef Psycho é um, cara... Não pode falar palavrão aqui, mas você falou, né? É foda. É uma Não tem coisa outra, muito não tem fora outra, da curva, é uma trajetória Muito fora da curva. completamente inspiradora. Então, por exemplo, Sim. hoje a cara falou, você quer levar uns brancos? Eu falei, mas nem a pau você vai levar, porque ela vai comer e vai eu sair. queria. Que Ela vai isso, comer e vai não, sair. que isso, não tem É, nada não, disso. Eu falei, não, imagina, que isso. não tenho Mas a gente coragem. aceita, não né? tenho coragem. Experimentar. E é uma coisa Mas é que gostoso, inspira gente. um respeito, assim, que sim. eu realmente Certeza. comecei nervoso. Eu tava nervoso, assim, eu falei, meu Deus, talvez seja a única pessoa na gastronomia inteira, entre cozinha salgada e doce, que me deixe tão... Não, ela tá assim. no top. Mas, chefe, você reparou um aumento da quantidade de mulheres entrando na gastronomia no geral e tudo mais. Esse movimento te surpreendeu de alguma forma? Porque, imagina, quando você começou a sua carreira, você não via muitas mulheres em posição de liderança, talvez. Ou eu estou enganado? Não, tá certo. Eu acho que trabalhar na cozinha é realmente muito pesado, né? A gente desgasta muito. Então, eu sempre tive esse pensamento, para a gente conciliar, ser mãe é muito difícil, eu acho. Sim. Não tem por onde fugir. Então, eu gostaria muito de apoiar todas que começam e ainda querer ser mãe um dia. Porque entrei, depois de ser mãe, meus filhos já estavam grandes. Então, para mim, era muito fácil. Uhum. Mas entendo o drama disso, né? Sim. De satisfazer a família, se satisfazer como profissão e projetar o futuro. Isso é muito difícil para a mulher. Sim. E o peso, querendo ou não, cai muito sobre a mulher ali, né? Não é? Eu mas hoje tenho menos, esse... eu acho. Será que eu congelo uns ovinhos, sabe? Porque, isso aqui é 25 horas do meu tempo, é isso. Sim, E eu, mesmo sim, quando eu sim. quero descansar, eu só penso nisso. É físico o negócio também. E aí, se eu tiver um filho, e aí? É. Né? Então, aí eu tava confusa. Será que eu não quero ser mãe?
Ou será que eu não... Sei lá, é muita coisa dependendo Não, de você tem que sim. treinar alguém É. para tocar isso para você ficar também Eu de sei, longe, podendo mas- ter sua vida, senão você vai ser eu sou empresariária. Então, mas eu estou condicionada a isso. Eu sou meio tóxica comigo mesma, sabe? Não, mas é que você é nova ainda. Então, eu fico querendo olhar, fico querendo... Mas eu sei que mesmo eu não abandonar, né? Nada vai acontecer, nada vai cair. Mas, enfim, tem o padrão que eu gosto de seguir. As minhas coisas já são esteticamente simples, porque O padrão fica um pouco mais mais fácil de fácil, manter. qualquer um faz, entendeu? Então, já que é fácil, já que é simples, mantém esse padrão. É, mas E é não difícil. era fácil. É difícil manter Cheesecake uma vez assim, uma vez assim, uma vez... Eu falei, É, gente, o seu Sim. trabalho é... Exatamente. Sabe? O chu é a mesma coisa. Então. Um chu vazio não dá para Não vender, dá pra gente. vender. Um chu Né? pequeno não dá para vender, tira da vitrine. Aham. Eles só que não entende às vezes, né? Entende. Mas Só que quando entende, aí rola, né? É. Só que às vezes eu não tô lá pra ver se a chu tá pequena na vitrine. Aham. É, exatamente. E aí me dá um... Eu tô, assim, tipo, porque eu tenho câmera da vitrine. Entendi. Tenho. Jura? Tenho câmera na vitrine. Na vitrine? Tenho. É, porque É tipo o muito Big importante. Brother Da do chu. cozinha na vitrine eu É tenho. o Big Brother, deixa eu ver como é que tá É hoje. muito Quem vai ser importante. eliminado hoje? Aí eu Não, mas- faço. Falei, Talvez alguém vai ouvir e vai achar que é loucura. vai. Mas vai achar. só que eu entendo muito. A gente preparou tudo com tanto amor. Sim. Aí vai lá, vai fazer um negócio todo cagado lá. E antes do produto tem tanto trabalho por trás, né? Aí vai saber, tipo, as pessoas... Eu vejo que o parâmetro também das pessoas aumentou bastante do que é uma coisa A de religião, a exigência. A exigência. Porém, a maioria das pessoas não vai falar, nossa, essa chu tá 1 milímetro. Ninguém vai falar, porém é nosso. Sim. É da gente. Mas às vezes as pessoas não falam, mas inconscientemente elas sabem. Mas, Elas- por exemplo, você vai numa confeitaria, você não repara em tudo? Sim. Tem gente assim. Ó, a última, eu gosto de ir em lugares de gente muito boas. Ah, vá. Não, por quê? Porque eu gosto de me inspirar nelas. Ah, sim, Uma sim. última que eu fui foi a sua, inclusive. Ah, obrigada. Aí eu falei, preciso trabalhar mais, né? Impecável, tudo impecável, a fila quilométrica lá. Você saiu de lá e falou, Eu preciso trabalhar mais. vamos Os trabalhar. doces, tudo, não sei o quê, atendimento super bom. Encontrei uns clientes meus lá. Eu não te vi aquele dia. Que as meninas, Baiquinho tá aí. Baiquinho. Ai, nossa, eu tava muito ocupada. Até fui lá ver se eu dava um oi, mas fingi que fui no banheiro. Pra você ter tava muito ocupada, Só né? na massa. É, e aí, assim, aquilo me inspira, sabe? Não é que, tipo, nossa, eu preciso fazer igual dela. Só que olha isso, o pensamento é igual. Ela tem a câmera na vitrine, porque ela quer que Padrão. qualquer pessoa que venha, coma aquilo que ela idealizou, né? E aí, por exemplo, as oportunidades estão sempre aí. Vai que alguém muito importante que vai virar só... Todo mundo é importante, mas existem... É um business. Vai que alguém muito importante vai, pega lá o seu doce, vai pegar justo aquele que tá... Que tá ruim. Ou às vezes vai um exatamente. crítico, vai Sim. um food, Isso aí a pessoa pega o negócio e tá completamente cagado. E normalmente é isso que acontece. Sei. Aquele filme que você falou vai ter o que ele vai pegar. Exatamente. Ele vai pegar e vai pegar o vazio. Já tem destinatário, vai para essa pessoa. O né? crítico que vai lá comer. Que beleza. E vocês acham que a equipe respeita a mulher da mesma forma que respeita o homem? Então, Chico, assim, eu acho muito interessante essas perguntas que vêm sobre mulher, mas eu penso exatamente igual a Chef Cycle. Sim. Eu nunca me senti menos do que um homem. Sim. Você Nunca. acha que essa questão Acho que a da minha oportunidade postura é a vai mesma. gerar a reação do Sua outro? atitude, a sua perseverança, a sua força que você coloca, o respeito que você impõe nas pessoas, isso é igual para homem Sim. e mulher. É a sua atitude que faz isso. Ai, Não, eu você não precisa... Não sei. Então, mas... E a mulher, ela tem essa coisa de ser mãe, Tem, de cuidar disso, de aquilo, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, a gente é muito mais capaz, porque eu acho que a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Sim. O homem já tem um perfil para cuidar de uma coisa de cada vez. Não é defeito, é diferença. O homem saía para caçar, né? Ele ia lá naquela presa e matava aquela presa, ele era o foco daquilo. A mulher não, estava lá cozinhando, pegando filho, um filho aqui, outro filho ali. E nunca foi... Eu acho que assim, a gente realmente começava num degrau mais baixo, antigamente mais ainda. Uhum.
Só que não quer dizer que você não é capaz. Entendi. Você não pode duvidar disso. Entendi. Eu nunca duvidei. Eu acho que minha mãe também é muito forte e ela me ensinou que não tem nada que você não consiga fazer se você for atrás, assim. Minha mãe também foi uma grande empresária, começou do zero também e tal. Eu vejo, quando eu entrei na loja, ela já era a dona Eliane, né? Já respeitavam, tal, porque ela fazia tudo, até consertar máquina de costura, né? Eu ainda vejo assim, por exemplo, agora fui com meu irmão visitar a obra quando tava fazendo. Eu contratei o cara. Mocinha, isso tá muito louco. Aí pro meu irmão, seu Eduardo, não sei o quê. Então, essas diferenças, sabe, que eu vejo. Então, e assim, não acho primordial eu me impor pro pedreiro, sabe? Então, só quero que a obra seja feita conforme o negócio. Mas eu sinto essa falta de respeito ainda. Pode ser por eu estar começando e eu não entender realmente do que ele tá falando, o civil daí, sei lá o que ele tava falando. Eu falei, não sei, você já viu com o arquiteto? Ele, mocinha, você acha que eu tenho tempo? Sabe? Sim, E eu vejo algumas coisas... Aquela coisa meio sutil ali. Zero sutil. Eu queria dar uma porrada na cara dele. Só que eu preciso terminar a obra, entendeu? Sim. Então, tipo, vamos lá, eu que contratei você, então vamos pegar o título certo. Não precisa me chamar de dona, mas Verônica. Vamos começar por Verônica. Pelo menos não me chama de Ojapa, né? É algo que eu tenho que me contentar, Sim. entendeu? Japa, não sei o quê. Já aconteceu também, né? E eu ponho essas pessoas no lugar falando como eu me sinto sobre, né? Porém, para mim, acontece com um pouco mais de frequência. Acho que eu vejo que agora que eu tô dominando um pouco mais, porque a loja, para mim, é uma novidade. Uma cafeteria, porque eu tinha experiência em loja, comércio, roupa. Nada ficava podre, né? Nada estragava. Se sobrava, a gente faz um saldão, né? Aqui é diferente. Então, o movimento é diferente, a sua cabeça pensa diferente, tudo, né? E aí eu sentia um pouco. Até com funcionário, acho que não, né? Mas com principalmente fornecedor, né? Eu sinto essa diferença. Muito bem. Deixa eu ver aqui o que mais temos de perguntas. Gostei da pergunta, tem pergunta boa. É, muito boa a pergunta. Ainda bem que eu tenho o pessoal para perguntar por mim, porque já pensou se dependesse de mim? Né? Tá perdido. Ao longo dos anos, quais foram os problemas que vocês mais viram trabalhando como chefe e empreendedoras? São vários. Para trabalhar nesse país é bem difícil, né? Impostos, não sei. São vários problemas que a gente Tem enfrenta. alguma coisa que incomoda mais vocês, assim, que você fala, daqui... Não sei, por exemplo, quando eu converso com o pessoal da confeitaria, todo mundo reclama muito da dificuldade de conseguir mão de obra boa, pessoal que realmente queira trabalhar e que queira se comprometer e ficar mais tempo. É uma dor que eu sinto muito de muita gente, assim. Vocês sentem alguma... Sim. Essa daí é também? bem difícil. Que as pessoas querem o reconhecimento rápido, elas querem, às vezes, nesse setor da gastronomia, elas querem experimentar, trabalhar em vários lugares. Elas não ficam em um lugar só. Aqui também tem um negócio de ser valorizado na Carreira. alta gastronomia, a pessoa Exatamente. dessa flutuada, assim, né? Então, eu passou por tal cozinha. Então, legal, tá trazendo uma bagagem de várias cozinhas. Não é Mas, que ao mesmo nem tempo, pra cozinha em si, não talvez não seja assim, né? Não é que nem uma empresa que você começa como um júnior, né? Depois você quer virar um analista, depois você quer virar um supervisor, Sim. um gerente, um diretor, um vice-presidente, um presidente. Sim. Não é assim. Mas sabe, é que eu penso que isso aí vai acabar. Eu acho que as pessoas não vão mais se ver dessa maneira. Tipo, acho que a galera nova acha essa nossa... Você também viveu esse pensamento da gente fazer carreira, né? Quando eu comecei, era muito forte. Então, agora não, é experimentar um pouquinho. Meus pais falaram, você vai formar na faculdade, aí você vai seguir a carreira que você formou. E na época tinha aquela pressão de, você vai fazer concurso público, porque minha mãe é professora, meu pai é concursado e tal. E aí era toda uma dinâmica, assim, muito quadradinha, né? E hoje, o pessoal mais novo, eles nem pensam em fazer a faculdade. E eles também não estão tão preocupados em, 5 anos nessa empresa, pode ser a melhor empresa do mundo. Exatamente. Eu não quero ficar 5 anos nessa empresa. Eu vou para a melhor empresa do mundo, vou ficar lá 3 anos, depois eu vou fazer... E vai para outra, vai para outra. Então, é muito, muito louco, porque é muito fluido hoje, né? Esse negócio do... Tudo é muito fluido. Então, a informação é muito fluida, os desejos das pessoas são muito fluidos. Sim.
E aí acaba que tem dificuldade de mão de obra, porque as pessoas não querem fazer no lugar. Então, você está lá fazendo um negócio que é um baita de um padrão, ele demanda uma super técnica por trás, uma atenção, e você não consegue segurar uma pessoa há muito tempo. Sim, E aquilo ali é essencial para você ter o padrão. sim. Porque, pô, aí a pessoa sai, você já tem que treinar outra pessoa. Isso vale perde-se para um atendimento, tempo. isso vale para produção, isso vale para tudo, né? Então, daqui a 4 meses é outra pessoa que, pô, de novo, ó, isso aqui é assim, assim, assim. E aí tá saindo lá o negocinho, cada hora no tamanho, você ficando maluco, né? É uma loucura. É difícil. Vamos ver aqui. Qual a principal dica? Ó, a pergunta da Marcelinha. Marcelinha é a nossa confeiteira da Browneria, ela é maravilhosa. Ela é formada na Cordon Bleu esse ano. E ela perguntou qual a principal dica para quem está começando a carreira de confeitaria. Chefe Saiko. Eu? Minha visão. Mas eu ainda estou começando a minha carreira também, né? Estuda muito e nunca para, porque vai ser difícil, você vai tropeçar muitas vezes, né? Não acha que a sua palavra é a última, o seu pensamento é o último. Tipo, sempre tem um jeito melhor de fazer, né? Só que é isso, que nem chocolate, por exemplo, que a gente aprendeu. Eu aprendi na escola, aprendi com o chefe Flávio, aprendi com a chefe Simone, aprendi em livros. Esse negócio de experimentar muita coisa para ter memória, quando eu trabalhava antes de entrar na gastronomia, meu salário inteiro era livro de gastronomia. Às vezes eu comprava pela capa, que é muito bonito, né? Mas é livro de gastronomia e comer. Sair para comer. Então, tenta viver ao máximo, né? E meio que focar no que você quer. Você quer ser empreendedor ou você quer ser chefe? Né? Qual que vai ser seu ponto final? Talvez se você sabe isso, você consegue traçar um pouco mais fácil a sua rota. Mas não tem problema, você acha que você quer ser empreendedor, pegou essa rota, até o Waze recalcula, né? Não, quero ser chefe. Então, aí você muda de novo, mas o importante, eu acho que é o foco de saber que não é fácil, né? Tem mais coisa que derruba do que levanta, mas o que levanta, pelo menos para mim, é muito satisfatório. É tipo, Páscoa. Nunca mais vou fazer Páscoa, não sei o quê. Aí, quando passou uma semana, já queria de novo. Acho que é mais o que a chefe Saiko também. Come bastante, tenha referências. Come bastante em vários lugares, tenha referências boas. Né? Procure estuda. pessoas boas, né? E ser chefe não é só saber fazer. Ser chefe é muito mais do que isso. Por isso que eu admiro essa pessoa, não vou cansar de falar. A noção de hierarquia, de respeito, de organização, de planejar, de liderar, isso é ser chefe. Não é só fazer um bolo, saber fazer é uma coisa. É saber liderar, é saber formar novas pessoas. Isso é ser chefe. Ser empreendedor é ainda mais responsabilidade, porque tem dinheiro, tem salário, tem impostos, tem um monte de coisa para pensar. Dá para ser os dois? Dá, mas prepare-se para não dormir nunca mais. Dá, é um desafio. É verdade. Mas é formar pessoas. Se você forma pessoas e tem braço direito em tudo que você faz, você consegue ter uma vida. Sim. Porque é para isso que você está fazendo o seu negócio também, né? Não é para ser escrava do negócio. Sim. E tu, chefe? Bom, então eu acho que tem que ter foco e paixão, né? Eu acho que tem que gostar do que está fazendo. E às vezes tem que voltar, né? Daquele primeiro momento que vocês entraram na cozinha, aquela sensação, acho que tem que guardar. Era isso. Finalmente se encontrou? Então, bora. Obviamente não é fácil, né? Dia a dia, para ninguém é fácil. Se não tiver desafio, não tem nem graça. Exatamente. Eu acho. Você está aqui muita para emoção, quê? Né? Você vive para quê, né? Sabe que a Marcela que fez essa pergunta, ela deve ter uns 22 anos, é bem novinha. E eu sempre falo para ela, Marcela, você vai muito longe, mas eu falo isso porque além dela ser uma excelente confeiteira, ela tem as bases. Até a quem estava passando o conhecimento dela para a Marcelinha semana passada. Ela é uma pessoa que tem uma postura muito boa. E eu acho isso essencial, assim, porque quando você está numa cozinha, você é uma pessoa entre outras pessoas, né?
E aí, às vezes, assim, tem o ego que atrapalha, Sim. tem a questão de você não ter gentileza com a pessoa que está lá do seu lado também, se Educação, matando. E aquilo afeta todo um ecossistema, né? Então, eu acho que quando a pessoa ela tem essa leveza de ela estar num lugar e as pessoas gostarem de estar em volta dela, isso te ajuda muito a, no longo prazo, quando você for se desenvolvendo tecnicamente, tendo uma carreira, as pessoas quererem estar do seu lado. E aí você Sim. automaticamente vira um líder. Porque não é que tá todo mundo ali, nossa, a pessoa é foda, mas, meu Deus. Não, cara, dá medo, né? É aquela pessoa que eu quero, eu me inspiro nela. E aí eu acho que começa muito dessa postura nossa de lembrar que a gente é gente. Exatamente. E que a gente tem que ser gentil, e que a gente tem que respeitar, e que a gente tem que tentar entender a dificuldade do outro também. Sim. Que às vezes não é que a pessoa ela não é competente, que, cara, peraí, vem cá. Tem empatia, né? Vamos fazer isso daqui, né? E aí eu admiro muito no papo de hoje a paciência com que você falou sobre ensinar os processos e repassar as técnicas e de coisas super complexas, né, de altíssima complexidade. E não, eu gosto de falar para eles por que não é de outro jeito, por que é desse jeito. Eu acho que ajuda a entender essa paciência que às vezes falta e depois vira um problema porque faltou, né? Porque aí a pessoa não entende por que não pode fazer, tenta fazer ensinar porque acha que é uma impaciência solução. não dá, né? E aí vira todo um negócio. Gente, foi um mega prazer. Eu amei essa conversa. Saio mais fã do que eu já era de cada uma de vocês. Eu amei muito mesmo. Eu vou falar assim que hoje foi um dia que eu aprendi. E é isso. Aya, continua esse trabalho maravilhoso da Mai. Vou ter que ir lá comer amanhã. Por favor, a Chu, né? Vou comer a Chu, por favor, porque aí a gente Sem glúten. Sem glúten, exatamente. Quinzinha, minha parceira, me ensina muita coisa. Foi uma das pessoas assim, que eu sou muito grato de ter conhecido recentemente. E não tem uma vez que eu encontro aqui em que eu não aprenda alguma coisa que fique comigo, assim, que eu fale, pô, que legal, isso aqui... né? E é uma pessoa que eu admiro muito. E, Chef Saiko, mais uma vez... Te aguenta. Me aguenta, porque eu sou uma pessoa super fácil, querida e tranquila. Né? Quem quer fazer algum elogio pra mim, Kim? É o seu momento. Não, amo você, tá? Porém, quando ele falou, me ajuda aí com a Chef Saiko, eu falei, eu falo com ela. Porque eu nunca vi ele... Assim, a gente fala de trabalho, assim, ficha técnica e tal, mas nunca vi ele falando com alguém sobre trabalho, né? Aí a gente não sabe como a pessoa se comporta. Ela falou, Chico, pelo amor de Deus, se comporta. Porque é assim, né? A ídola de todos. Ela falou, eu não vou trazer ela pra você fazer. Eu falei, não, você não é a única pessoa que é fã dela, fique tranquila. E, chefe, tô muito feliz mesmo. Eu queria agradecer. Assim, ó, eu sou uma pessoa que tem uma base técnica no chão, comparado com o seu trabalho, nem dá pra ver. Mas, assim, toda vez que alguém me pergunta, assim, quem é a pessoa que você mais admira na confeitaria? É na lata, assim, eu falo, Chef Saiko. E todo trabalho teu que eu já tive contato até hoje, toda vez, tipo, a primeira vez que eu fui na Casa do Porco, eu falei, que sobremesa maravilhosa, foi criada pela Chef Saiko. Eu falei, meu Deus do céu. E aí depois eu fui, foi criada pela Chef Saiko, meu Deus do céu. Então, assim, foi ficando na minha cabeça, porque foi virando... Gente, é um trabalho perfeito, é impecável. E aí sempre foi muito a minha referência de excelência nessa área. E eu acho que para todo mundo aqui, tá todo mundo feliz assim, de estar na sua companhia hoje. Com certeza. Então, eu queria agradecer muito todo mundo e especialmente por a chefe por ter nos dado essa honra aqui hoje. Com certeza. Obrigada. Valeu, pessoal. Muito obrigado. E é isso.